120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Oi, bom dia! Está no ar a partir de agora o Debates da Vida. Já estava esperando, né? Ansioso para começar o debate? Então, ó, corre lá também nas nossas redes sociais para você assistir ao programa, tá bom? Lá no nosso Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube, Eu Tô na Vida. E lá no YouTube, você vai poder participar no chat, né? Lá dando a sua opinião e também clica lá no joinha, dê aquele joinha. Compartilhe com mais pessoas para que possam assistir ao debate também, tá bom? E se você não tem a sua inscrição, faça a sua inscrição, clica lá no sininho, porque toda vez que o programa estiver ao vivo, você vai receber a notificação. Combinado assim? E claro, também vai poder participar junto com a gente. Tem a enquete também rolando lá no nosso Facebook e também lá no YouTube também, né, Cláudio? É isso mesmo, né? Bom dia! É isso aí, Simone. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando na programação de hoje. Aliás, um tema hoje ligado à questão aí eclesiástica, administração eclesiástica, ou seja, como se administrar uma comunidade, uma igreja, e que naturalmente envolve tanto o líder como também envolve o membro. O nosso tema de hoje é se a igreja pode excluir um membro da sua congregação, ou seja, o membro tá lá, tá dando problema, o membro tá casca grossa, ou fez alguma coisa errada, sei lá, cometeu alguma coisa que a igreja é contra, a igreja pode excluir este membro do seu hall de membros da congregação. Nós queremos a sua opinião. Nós queremos a sua participação através do Instagram, Facebook e do YouTube, nas 3 mídias sociais. Vocês podem mandar a sua opinião digitado na sala de chat, ok? Instagram, Facebook e YouTube. Eu Tô na Vida, você manda para cá a sua opinião. Você pode participar também por enquete. A enquete está disponível no Facebook e no YouTube. A hora que você entra, essas mídias sociais já disponibilizam para você a pesquisa, para que você já dê aí a sua resposta. Ou você pode participar também através do WhatsApp da Vida. Isso mesmo, e no WhatsApp da Vida você pode mandar o seu áudio ou o seu vídeo. Gravando áudio e vídeo de 30 segundos, manda pra gente. Também mensagem digitada. Não esquecendo de deixar seu nome, bairro e cidade, tá bom? No 12997472010. Simone, eu estou fora do país, tá? Não tô no Brasil, então você coloca o 55 na frente. 55 12997472010. Ok, então mande pra gente vídeos ou áudios de por volta de 30 segundos para que nós consigamos colocar mais pessoas, então seja sucinto. Você conhece alguém que já foi excluído? Você já viu alguma postura dessa da sua igreja, do seu pastor? Mande pra gente pra cá a sua opinião. A igreja pode excluir um membro da congregação? A sua opinião, ela é fundamental, a sua opinião, ela é muito importante para nós. Tem muitas pessoas hoje aí que foram excluídas e que estão hoje fora da igreja, ou seja, deixaram de congregar, deixaram até de ir para uma outra igreja porque se sentiram decepcionadas pelo fato de terem sido excluídas. Olha, eu conheço gente que foi excluída porque não dava o dízimo. Olha, não deu dízimo, exclui esse camarada da igreja, porque como é que pode ele estar na igreja e não dar o dízimo? Então tem muita coisa acontecendo por aí. Você conhece algum testemunho assim? Alguém que foi excluída? Qual foi o motivo da exclusão dele? Manda pra cá, nós vamos certamente contribuir com a nossa audiência, trazendo a conclusão sobre este tema. Está conosco hoje aqui pastor Fabrício T. Costa, não é qualquer Fabrício Costa não, é o Fabrício T. Costa. Exatamente. E também o pastor Luciano Scala. Pastor Fabrício, bom dia. Muito bom dia, pastor Cláudio, pastor Luciano, a todos aqui, né, a nossa querida transmissora, é assim que fala a sua profissão? É radialista, né? Eu, locutora. Aliás, foi o dia da radialista esses dias, né? É, isso aí. Simone, a Flávia e todos vocês que nos acompanham e nos assistem, é um prazer estar aqui de novo. E eu acho que hoje eu não vou apanhar não, né? Que o pastor Luciano é gente boa demais. Vamos ver, vamos Nem ver. vim de colete hoje. Vamos ver. Pastor Luciano, bom dia. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia a toda a equipe da Rádio Vida. Pastor Fabrício, sempre muito simpático, é um prazer estar aqui. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando essa programação. Tenho certeza que teremos uma programação bem produtiva. Tenho certeza que este assunto vai ajudar muita gente. Se tiver alguém aí passando por esse processo, fica com a gente. Tenho certeza que o programa de hoje vai te ajudar acerca desse tema.
Maravilha, olha, eu fui desse tempo em que a exclusão era uma coisa normal. A igreja ia, o pastor excluir, ponto final. Porém, o novo Código Civil brasileiro exige mais apuração dos pastores antes de disciplinar um membro da igreja. Vocês sabiam disso? Que o novo Código Civil, ele exige que a igreja tenha lá uma justificativa para que a pessoa seja excluída do seu rol de membros. Então, ou seja, a coisa vai complicando um pouco aí. Não é simplesmente o pastor, não fui com a cara daquele irmão, manda embora, não gostei da tintura que a irmã pintou o cabelo, manda embora. Não pode ser assim, ou seja, tem que ter motivo justo. Então esse é um assunto que ele é iminente, é um assunto presente na igreja brasileira que nós precisamos tratar. Então a sua opinião ela é fundamental para nós. A igreja pode excluir um membro da congregação? Eu começo então com o pastor Fabrício Costa, que terá até 2 minutos inicialmente para fazer a sua consideração inicial sobre este tema de hoje. A igreja, pastor Fabrício, ela pode excluir um membro da congregação? Muito bem. Olha, inicialmente sim. Sim, a igreja pode e eu creio que nós temos fundamentos bíblicos para isso. Eu, durante todo o meu ministério, nunca excluí ninguém. Nunca precisei chegar nesse ponto. Mas eu entendo que a exclusão de um membro, ela é a última instância de um processo disciplinar da igreja que tem um propósito, que não é somente... exclui o indivíduo porque ele está em desacordo com o pastor, com o que ele pensa. Não é simplesmente isso. Eu vejo aqui pelas referências bíblicas, e nós vamos ver aqui mais adiante, que o processo de exclusão tem um alvo, que o propósito é preservar a saúde da comunidade. Então não é simplesmente discordar de alguém que está ali, né, indisciplinado, não é simplesmente isso. É preserva toda a igreja de uma contaminação de alguém que até o apóstolo Paulo, quando faz menção aqui, lá em 1 Coríntios capítulo 5, o irmão que é devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador e coisas semelhantes a essas que podem gerar problemas dentro da comunidade, contaminando a comunidade. Então, uma vez que seguiu-se o processo, que eu vou dizer aqui com base em Mateus 18, e não teve condições mesmo de ajuste ou de acerto, então realmente não há outra saída senão para preservar a boa saúde da igreja, excluir esse indisciplinado. Maravilha. Me perdoe, não coloquei o tempo ali pro senhor, né? Mas você foi quase que na veia, deu 1,5. A Simone fica me disciplinando toda segunda aqui, eu tô ficando esperto. Entendi. Então, mas você ganha 30 segundos aí de crédito pro próximo bloco. Que maravilha. Mas vamos lá, então, o pastor Luciano Costa. Olha. Você viu? É a mistura de Fabrício T. Costa com Luciano Scala. Temos aqui uma dupla imbatível, então. É isso aí. Depois eu falo com o pastor Fabrício Scala, então. Pastor Luciano, 2 minutos, querido. Bom, pastor, no meu ponto de vista, a igreja, ela não deve excluir membros. Nós temos alguns textos bíblicos que nós vamos comentar acerca deles. O pastor comentou de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, comentou de Mateus, capítulo 18. Eu acho que são textos importantíssimos para nós entendermos essa temática. E ainda assim, utilizando estes textos, pensando em cima desses textos, eu não encontro fundamento para se excluir uma pessoa da igreja. Eu acredito que a igreja é o local onde a pessoa terá condições de ter a oportunidade de se regenerar. Nós temos outros exemplos bíblicos onde os próprios apóstolos queriam tirar o joio no meio do trigo e Jesus falou, não, deixe aí para aquele grande dia, quando haverá sim a separação. Então eu acredito que a igreja, ela não deve ter na sua dinâmica a exclusão de membros. Acredito que ela deve ter sim um papel de cuidar, o papel pedagógico, o papel terapêutico, né? Ajudando a essa pessoa ela ter uma nova postura, uma nova forma de ser. A Bíblia vai dizer lá em livro de Salmos que aquele que usa de engano ele não permanece. Então, se de fato se essa pessoa não tem que estar ali dentro da igreja, a obra de Deus, a igreja ela pertence a Jesus Cristo, então se ela não tiver que estar, o próprio Senhor vai tirar. Isso eu tenho a plena certeza, a plena convicção. Eu sou pastor dirigente de igreja há 20 anos e eu também nunca tive essa atitude de excluir
E aquelas pessoas que já deram trabalho ao longo desses 20 anos, foram pessoas que não estão mais com a gente, tiveram oportunidade e Deus achou por bem levar para um outro lugar, né? E alguns, infelizmente, não estão nem mais na igreja. Mas vamos lá, tem bastante coisa para a gente comentar ainda. Maravilha. Quando o senhor falou que Deus desejou levar, eu falei, morreu. Não. Ou seja, o camarada foi tão ruim que Deus levou. Prepara e leva. Prepara e leva. O famoso prepara e leva. É levar para outro lugar. Entendi, tá entendido. Bom, queridos, e aí? A igreja pode excluir um membro da congregação ou pede para Deus levar? Qual que é a sua opinião? A igreja pode excluir um membro da congregação? A sua opinião ela é muito importante pra gente aqui no YouTube. Já tô vendo várias opiniões aqui interessantes subindo. A sua opinião ela é fundamental pra gente. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, clicar no joinha e também compartilhar com outras pessoas, tá bom? O tema de hoje é um tema muito interessante porque trata da saúde da igreja. A igreja está lá, os problemas estão acontecendo, os problemas estão vindo e são problemas que nós precisamos, como igreja, nós precisamos tratar. Vamos ouvir então os áudios falando do assunto. O primeiro áudio do pastor Edson Boaventura e o segundo do pastor Márcio Rogério. A igreja pode excluir um membro da congregação? Sim, pode e deve em certos casos, para o bom andamento, para que se mantenha a ordem, a decência e a santidade da igreja. Em Mateus 18, do verso ali 15 até o 17, há uma instrução bem clara quanto a isso. Se o irmão está em pecado, vai você em particular e conversa com ele. Se ele não considerar o seu estado de pecado e não se arrepender, leva 2 ou 3 pessoas contigo, pessoas da fé, e tenta convencer o teu irmão, ganhar o teu irmão. Se o teu irmão ainda assim não aceitou, leva-o diante da igreja. Ele não aceitou se arrepender mesmo, colocando esse problema diante da igreja, trata-o como um pagão, porque a igreja é santa. A igreja como organização, ela tem regras. E a igreja como organismo vivo, ela precisa ser santa. Então, é dever do pastor, do líder da igreja, manter a santidade, manter a coerência com a palavra de Deus. Vários textos bíblicos vão dizer que os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, adúlteros, os afeminados, não entrarão no reino do céu. Como um pastor, um líder, vai permitir esse tipo de prática dentro da sua igreja? A igreja como organização também, ela é como um clube. Existem regras claras, que as pessoas geralmente, e é o correto, tomam conhecimento antes de se filiar àquela congregação para caminhar com aquele povo, e ela precisa andar de acordo com as crenças daquela igreja. Então, é correto, é bíblico, a igreja pode sim. 96.5 Debate da vida. Quando nós falamos é possível, pode excluir alguém da igreja, da comunidade, essa palavra já é muito forte. Quando eu pego em Mateus capítulo 18, Jesus vai falar ali sobre se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. E aí Jesus vai começando a insistir. Se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas. 2 ou 3. Se ele não te ouvir, leva à igreja. Então, a ideia da exclusão é o seguinte: nunca nós vamos olhar para a Bíblia sempre nessa visão de bate-pronto da exclusão, porque nós estamos lidando com pessoas, com vidas, não é? Obviamente que, como eu disse, partindo de cada ato da pessoa, de cada pecado que a pessoa realizou, eu parto de um princípio que eu vou sempre insistir em incluir aquela pessoa. Eu sempre vou ressaltar aqui essa questão da disciplina, essa questão da exclusão como um zelo. Por exemplo, quando você pega 1 Coríntios capítulo 5, quando aquele menino teve um ato sexual com a madrasta. E aí Paulo, ele vai aplicar uma disciplina naquela pessoa. E qual é a disciplina? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, vai dizer assim, olha, que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, mas para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha que interessante. Paulo vai dizer, vamos entregar o corpo dele, a carne dele, né, a Satanás, mas o espírito dele vamos preservar. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, na minha concepção? Nós vamos dar a disciplina para ele, mas nós não vamos abandoná-lo. Essa questão de disciplina, de exclusão, ela ficou tão manchada, vou usar essa expressão, tão manchada, que as pessoas só souberam excluir e não souberam cuidar.
Maravilha, opinião então aí do pastor Márcio Rogério. Ele fez a consideração final aí de que as igrejas acabaram tomando a tônica de excluir e não de cuidar. Mas o interessante é que ele citou, inclusive, o mesmo texto citado pelo pastor Edson Boaventura, Mateus capítulo 18, que fala, olha, se pecar contra ti, vá até ele, se não se corrigir, leve uma testemunha, se não der certo, fale para a igreja, e se não der certo, considere o ímpio. Ele usou o mesmo, só que o pastor Edson Boaventura usa o texto para dizer que a disciplina ela é correta, ele já usa para dizer o seguinte, falou, não, mas olha o começo do texto que fala sobre inclusão. Você primeiro vai até ele, tenta se acertar, então, ou seja, usou o mesmo texto, mas com uma ótica diferente. Já o pastor Edson Boaventura, ele diz que pode e deve disciplinar para manter a ordem, para manter a decência, para manter a disciplina dentro da igreja. Eu achei interessante que no final da consideração do pastor Edson ele mencionou o fato de que a igreja é como um clube, no sentido de que ela tem regras, né? Não tá comparando, isso aqui é um clube, uma empresa, não, mas no sentido de que tem regras e que regras devem ser cumpridas. Então ele diz que que a exclusão ela é correta e ela também é bíblica. A sua opinião? Ela é fundamental para nós, então mande ela para cá, Instagram, Facebook, YouTube. Eu tô na vida, é só você mandar para cá e participar com a gente. Inclusive, no Facebook e no YouTube você tem lá a nossa enquete para você participar. Sempre no começo de cada bloco, nós colocamos a enquete aí, o resultado prévio da enquete, e você pode ir mudando ela até o final do debate, ok? E pelo WhatsApp da vida, que é o 12 99747 2010. Os nossos convidados agora começam então pelo pastor Luciano Costa e depois o Fabrício Scala. Que terão 4 minutos agora para fazer a sua explanação sobre o tema de hoje. 4 minutos, pastor Luciano. Muito bem, pastor. Acerca dessa temática, eu quero comentar um pouquinho do texto de Mateus 18, porque ele foi citado algumas vezes já no comecinho do programa. Então eu acho importante a gente explorar um pouco mais esse texto. Esse texto, primeiro, é um texto que o Evangelho de Mateus ele foi dedicado aos judeus, então isso é importante ressaltar. E esse trecho do versículo 15 até o versículo 20, que é um texto que se fala acerca dessa questão, é um texto que só aparece no Evangelho segundo escreveu Mateus. Então nós precisamos entendê-lo e ler esse texto com bastante atenção. Então diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Daí vem o 17. E se não as escutar, diz eu à igreja, são duas vezes que aparece a palavra igreja em Mateus, aqui é uma das vezes. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Aqui não fala de você excluir a pessoa. Aqui fala para você considerá-lo como um gentio e publicano. Nós sabemos que uma das grandes temáticas que Jesus trabalhou dentro do seu ministério terreno foi a questão dos gentios. É um evangelho que foi escrito não a gentios. O evangelho segundo escreveu Mateus, todos nós sabemos que ele teve a sua escrita voltada aos judeus. Diferente, se você lê, por exemplo, o evangelho segundo escreveu João, que foi escrito lá no final dos anos, 90, 95, você vai perceber que ele tem um outro formato, uma outra ideia. Jesus lida com gentios, Jesus vai lidar com uma mulher samaritana, então ele tem uma outra concepção. Aqui, ele é totalmente dedicado a judeus. Não aparece aqui que a igreja ela tem que expulsar a pessoa. Senão, seria até incoerente. Porque na sequência do texto, porque nós citamos esses versículos, mas nós não olhamos para um todo. Se nós olharmos para um todo, antes dessa passagem vem uma parábola, que é a parábola da ovelha perdida. Percebe que aqui fala de uma ovelha que estava perdida e que o pastor deixa as 99 e vai em busca dessa ovelha perdida. O que Jesus está ensinando? A importância de uma pessoa, de uma alma, de uma pessoa. Depois nós teremos
Na sequência do versículo 21 e 22, nós temos Pedro perguntando quantas vezes nós devemos perdoar. Então aqui fala sobre o perdão, na sequência do texto. Uma igreja que pratica o perdão na sua essência e que entende a concepção, a dinâmica do perdão, ela vai agir com misericórdia com aquele que está fraco na fé. Em último lugar, nós temos uma outra parábola, ainda no capítulo 18, que é a parábola do servo que não perdoou. Então Jesus vai fazer uma ressalva acerca daquele que não pratica o perdão. Então me desculpe, Mateus 18 é um texto que eu não vejo dando legalidade para a igreja excluir, mas pelo contrário, eu vejo um texto que obriga a igreja a praticar o perdão. Maravilha. Professor Fabrício, 4 minutos. Ok. Bom, eu vejo um pouquinho diferente a interpretação de Mateus 18, né, do pastor Luciano. Eu entendo o seguinte, que a questão de excluir um indisciplinado é um princípio que a gente vê aqui ao longo das Escrituras. Até em Mateus 18, há uma consequência para aquele que foi contumaz, ou seja, não houve acerto. Ele foi tolerado, ele foi questionado, ele foi ouvido, ele foi perdoado, mas contumaz, ele continuou sendo o problema que ele já vinha sendo. Então, como eu falei aqui no início, a exclusão é a última instância de um processo que então a igreja adota para poder manter a saúde do corpo. Então, Mateus 18, já foi falado aqui várias vezes, então nós temos lá um problemático, ou alguém que está gerando problemas, ou a 1 ou a 2. Então, o ofendido vai lá falar com ele. Teve acerto? Não teve. Aí, então, Jesus instrui, leva lá 1 ou 2 testemunhas. Teve acerto? Não teve. Aí, por que vai envolver agora a igreja? Olha só. Aí agora envolve a igreja, apresenta aquilo que era entre 2, agora a igreja vai ficar sabendo. Agora isso vai ser apresentado à igreja. Por quê? Para preservação disso, porque o indisciplinado, ele contamina os demais. E como a gente vê aqui, como eu acabei de citar, a exclusão é um princípio. Por exemplo, foi Deus que excluiu Ananias e Safira do contexto da congregação de Atos capítulo 5. Por quê? E por que daquela maneira tão feroz? Para preservação da igreja. A gente vai ver ali nos versículos posteriores, né, que o texto vai dizer assim, que quando a igreja soube disso, houve grande temor entre a igreja. Deus excluindo 2 indisciplinados. Porque se aquilo passa, contaminaria com certeza a igreja que estava ali surgindo. Numa visão tão interessante, vamos colocar assim, né? Uma unidade tão forte que compreendeu só aquele momento da igreja, pelo menos. Mas por que eles quebraram aquilo? Aquela indisciplina, aquela quebra de visão de unidade da igreja, Deus não deixou passar. Puniu e excluiu aqueles 2. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, texto que já foi citado aqui também, no versículo 2, quando ele está fazendo menção do menino lá que saiu, né, ou dormiu com a mulher do pai, ele vai dizer assim, estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter tirado dentre vós quem cometeu tal ação. Então, tirado dentre vós. Como é que esse camarada fazendo tudo isso ainda está aí no meio de vocês? É que o Paulo está perguntando para a igreja de Corinto. E ele vai prosseguir aqui ainda, dizendo aqui depois algo que vai só corroborar com o que eu estou entendendo aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Versículo 9 do mesmo capítulo 5 de 1 Coríntios. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. Aí o versículo 11 vai dizer, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Então, eu não tenho como não aplicar aqui uma exclusão mesmo. Aliás, um distanciamento deste que, dizendo-se irmão, age mesmo completamente como se fosse um ímpio de primeira instância. Então, só nesses textos eu consigo observar aqui que sim, nós não temos como negar a exclusão
tão evidente em ações das autoridades que Deus levantou dentro da igreja, como do próprio Deus, como já citei aqui em Atos capítulo 5, de Ananias e Safira. Maravilha. Opiniões iniciais dadas então pelos nossos convidados. Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, voltamos com a opinião do ouvinte e também com o embate entre os nossos convidados para te ajudar a entender melhor este assunto. As opiniões estão bem fundamentadas e cada um para um lado. Qual é o seu posicionamento? Como você enxerga este assunto? Então mande para cá a sua opinião. Instagram, Facebook e YouTube. Eu tô na vida, também através do WhatsApp da vida, que é o 12 99747 2010. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Sábado, dia 25, tem mais culto de ação de graças em São José dos Campos. A palavra impactante do pastor Cláudio Apolinário. Mas que nós possamos juntos, unidos. Deus nos chamou para impactar o Vale. São José é apenas o começo de algo lindo que Deus vai fazer através da sua vida. Amém? E um louvor que vai te encher do Espírito Santo. Com Daniela Araújo. Culto de ação de graças Bíblica Vida em São José dos Campos. Sábado, dia 25, às 7 horas da noite, no Interactive Hall, Rua Corifeu de Azevedo Marques, 2900, Jardim das Indústrias, São José dos Campos. Sintoniza aí. É tudo de bom. ZYM 695, Rádio Vida FM. Vale do Paraíba, São Paulo. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Eu sou Jamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim, e você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições como a Polícia Federal e universidades públicas participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Djamila Ribeiro não recebeu cachê. Música boa, Toca na vida. Nossa, que calor. Quando o calor aperta, nada melhor que o conforto de um ambiente climatizado. Ah, que alívio. A SLG Service é uma empresa especializada em ar-condicionado de todas as marcas e modelos. Se o problema é climatização, chame a SLG Service e peça sua cotação. 12996388808. SLG Service. Você tranquilo no inverno e no verão. Siga a gente no Instagram, @SLG Service. SLG Service, ajudando a melhorar o clima. o som que é tudo de bom. Vida! Vem aí o Seminário Bíblico Teológica Vida. Um curso presencial aos sábados, de formação bíblica e ministerial. Panoramas das Escrituras, doutrinas bíblicas, como interpretar a Bíblia lidando com falsas doutrinas e muito mais. Faça parte da primeira turma. 11 9 3355 6677. Teológica Vida, o seu lugar de aprender mais. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Aqui você tem o clamor pela vida. De segunda a sexta, em 3 edições. Às 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Pai, que o nosso coração possa estar firmado em Ti e que o Teu nome, Ele seja glorificado em nós. Sim, Senhor, continua operando nos nossos corações. Faça o seu pedido de oração através do site biblicavida.com.br. Bíblica Vida é muito mais vida, é muito mais bíblica. Vida FM. Vida. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente.
Mais vida, muito mais bíblica. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. Bom dia para você que está aí ligado junto com a gente. Você que está também através do nosso youtube.com/eutonavida. Você que está no Facebook, você que está no Instagram também curtindo a gente. E olha, você está aí no YouTube, dá aquele joinha pra gente. Também pode compartilhar com mais pessoas para que possam assistir o programa. Pode participar através do chat. E lá também tem a enquete, né, Cláudio? Como é que tá? Vamos lá, o resultado da enquete. Então, no Facebook, 67 dizendo que sim e 33 dizendo que não. Ou seja, nós temos aí uma maioria, 2/3 da nossa audiência no Facebook estão dizendo que sim, que a igreja pode excluir um membro da congregação. 33% dizendo que não. No YouTube está mais equilibrado, 52-48. 52 dizendo que sim e 48 estão dizendo que não. Ou seja, no YouTube está 50-50, meio a meio, metade dizendo que sim e metade dizendo que não. Qual é a sua opinião? Qual é o seu entendimento sobre esse assunto? Mande para cá sua mensagem para que nós possamos compartilhar com os ouvintes e possamos chegar ao final do programa a alguma conclusão sobre o assunto. Hoje, Simone, temos vídeo. Pois é, e é dela. Hoje temos vídeo, eu quero saber quem é que tá junto com ela, se ela tá sozinha ou se tem a Baby junta. Geralmente ela não tá sozinha. A Margarete Barbásia, de São José dos Campos, que mandou o vídeo pra gente. Também tem a Esther Ramos de Caçapava, que mandou áudio. E o pastor Rodrigo Vergel, de São José dos Campos. Bom dia, Margarete de São José dos Campos. Eu não acredito que isso seja saudável, eu não gosto dessa prática. Eu acredito que tem outras formas da igreja ajudar um irmão que errou, mas não condenando. Eu acredito que Deus não instituiu a igreja para ser tribunal. E a partir do momento que a gente senta um irmão, a gente já condena. Então, devem ter outras formas, precisa ser conversado, mas eu não acredito que essa prática deva ser feita pela igreja. Bom dia, Rádio Vida, aqui é Esther de Caçapava e sim, a igreja pode sim excluir o membro da congregação, né? Se depois de muita conversa, muita instrução e disciplina, a pessoa não aprender e continuar servindo como pedra de tropeço dentro do ministério, o essencial é excluir sim, para que também não contamine o restante das pessoas que estão ali certas diante da presença de Deus. Bom dia, Rádio Vida, pastor Rodrigo Vergel. Eu acredito sim que a pessoa, se ela comete algum erro que está contra as regras da igreja, ela deve ser excluída sim, se tratando de pecado, mas desde que a pessoa não queira se arrepender. Se ela se arrepender, sempre será o melhor caminho. Mas se ela não se arrepender, deve sim ser excluída do rol de membros. Mas a igreja não pode impedir a pessoa de estar assistindo o culto, talvez de participar, mas assistir não, assistir é para todos. Maravilha, temos também o Luiz Fernando de São José dos Campos. Na minha opinião, é muito relativo, vai depender do nível de rebeldia do membro. Se todas as tentativas, aí entre parênteses, chances, já foram dadas e se tal motivo também é passível de exclusão, aí não tem jeito. Jean de Taubaté, sim, se estiver em pecado e após exortado e corrigido e não se arrepender, 1 Coríntios 5:1 diz que isso somente para os convertidos, isso somente aqueles que se dizem cristãos, porém vivem em pecados. Kleber de São José dos Campos, sim, minha ex-esposa estava em adultério e se afastou do corpo de Cristo. A igreja decidiu excluí-la. Tempos depois, ela voltou. Andiara de Caçapava não pode. Dependendo de como tratam as pessoas, muita gente sai porque o pastor fez algo que não agrada. Cada pastor cuida do rebanho, deve cuidar do rebanho. Elaine Cristina, não, porque ele vai dar conta para Deus dessa alma, independente do que seja. Bom, volto então com os nossos convidados e aí eu já faço uma pergunta. Alguns ouvintes aqui, pastor Luciano, começa com o senhor, mas o pastor Fabrício tem a liberdade de interferir. Alguns ouvintes aqui colocaram até com relação ao seguinte, a pessoa está em pecado, ela é exortada e ela não se corrige, exclui. Bom, então se a gente for excluir por causa de pecado, tem que excluir a igreja toda, não tem não? Inclusive o apóstolo Paulo, ele se coloca como o principal dos pecadores, né? Então eu acho que esse não é o caminho, né? Essa não deve ser a maneira de nós compreendermos.
Uma citação que foi feita aqui, pastor, foi aquela questão de 1 Coríntios capítulo 5. Eu acho importante também nós ressaltarmos isso. Teve um certo momento que Paulo chegou para Timóteo e deu uma orientação para Timóteo dizendo que ele estava com um determinado problema, que ele deveria tomar um cálice de vinho. Isso não é uma regra. Isso não é uma regra, né? Isso foi uma orientação que Paulo deu a Timóteo. O que nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 5, isso aqui ele deve ser entendido como uma regra, né? Será que hoje, se nós utilizarmos essa dinâmica de tirar do nosso meio aquele que comete o pecado, aqui tem uma lista de pecados, né? Entre eles aqui, aqueles que falam demais, aqueles que mentem. Se nós formos tirar esses daí do nosso meio, nós vamos tirar muita gente da igreja. Então eu acredito que esse não seja o caminho da exclusão, o maldizente, aqui o termo. Se nós formos tirar os maldizentes do nosso meio, difícil. Pastor Fabrício. Então, mas a exclusão, ela vai além, assim, do simplesmente, assim, exclui os pecadores. Não é isso, simplesmente. É a exclusão daquele irmão, daquele pecador, que, como já falei aqui, ele insiste, ele não está nem aí com a repreensão, ele está contaminando os outros. O versículo 2 de 1 Coríntios 5, quando Paulo vai dizer assim, olha, vocês nem tristes estão para não ter tirado esse camarada do meio de vocês. Aí o pastor Luciano levanta a questão de que não é um critério, regra, né? Assim, uma regra. Agora, o versículo 6, eu vou entender que Paulo coloca como regra um princípio, que vai dizer assim, olha, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O que ele está dizendo? Se esse camarada continua aí, com essa atitude, sem repreensão, e não tem nenhuma atitude em relação a ele, daqui a pouco está todo mundo fazendo como ele. Porque, sabe, se você não repreende o que está incorreto, não tem como, gente. Daqui a pouco a própria igreja reclama. Ô, pastor, não vai fazer nada? O que é isso? Olha aquilo lá. O cara não para. Ela não se posiciona. Não para de fazer o que é errado. Então, precisa haver uma censura, uma aplicação de disciplina para aquele que é contumaz. Vamos voltar lá no processo de Mateus 18. Falou com ele uma vez, não resolveu. Levou 2 testemunhas, não resolveu. Apresentou para a igreja, ele não está nem aí. Não pode continuar, porque senão daqui a pouco você está com a igreja toda comprometida e não há disciplina, então, não tem respeito, não tem regra. Então seu ponto é com relação ao pecado mesmo. Ao pecado, aquele pecador que ele não está nem aí à repreensão. Ele não quer saber. Ele quer agir como um ímpio dentro da igreja. E, obviamente, quando você faz isso, você está ofendendo o corpo de Cristo, os próprios irmãos, a liderança, porque você é um rebelde que está ali. Então, mas aí vem uma pergunta, como é que isso funcionaria? Por exemplo, então o camarada lá, ele está, de repente, vai em adultério declarado. Ou seja, ele não esconde, não. Até na mídia social ele vai, ele fala, ele canta as moças da igreja e tal, e não sei o quê. Como que a igreja tem que fazer? Ela exclui o camarada e comunica a igreja? Não. Então a igreja vai ficar sabendo disso, porque se ela não souber, ela vai continuar reclamando. Não, então, chama ele e faz aqui o processo todo. Escuta, você está postando na rede aí que você é um adulto, você está batendo palma para um pecado seu, a igreja toda Tá sabendo, você com uma moça, 2 moças, 3 moças? Não quero saber, não, eu sou assim mesmo. Você é assim mesmo? Então você vai ser assim mesmo fora da igreja, porque... Então, então ele é retirado não apenas da carteirinha, ou seja, ele é convidado a não vir mais para a igreja? Sim, ele é retirado do rol de membros da igreja. Certo, mas e aí? Agora, se ele quiser entrar na igreja para assistir um culto, mas não como membro mais daquela comunidade... Aí, claro, como é que você vai fechar a porta da igreja? Então ele não tem... Ou seja, então lá na secretaria da igreja o nome dele não consta mais como membro. Sim, e se alguém disser, lá na sua igreja tem um cara assim, não, ele foi excluído do hol de membros. Mas ele, se quiser assistir e aí ele fala o seguinte, eu topo, então pra mim tá tudo certo, ter essa carteirinha aí pra mim não vale nada. E ele continua indo lá, mas continua na mesma prática. A igreja é comunicada, como é que funciona? Sim, a igreja é comunicada, com certeza. Isso já foi levado. É levado à igreja. E ele simplesmente não está nem aí. Aliás, eu acho que o camarada, quando chega nesse ponto, ele não vai nem voltar mais na igreja, vai fazer o que lá? Aí você vê que figura que é essa, né? Ele tá afim de confusão mesmo. Mas e aí, pastor Luciano, o senhor concorda com esse posicionamento? Então, eu não entendo a forma dinâmica, né? De como isso se aplicaria. Salmo 101 vai dizer que aquele que usa de engano, ele não permanece na congregação.
Então, eu acredito nesta ação do Espírito Santo. O pastor citou aquele texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, onde aconteceu aquele fato com Ananias e Zafira. Mas ali foi o próprio Deus que fez, que tocou, e nós não questionamos esta ação de Deus. Então, eu acredito nisso, que a ação de Deus vai agir. Até porque a igreja não é nossa, né? E a pessoa ter uma carteirinha ou não, eu acho que é diferente, né? Mas o Deus não vai usar os pastores? Não usa a liderança para agir? Para disciplinar? Eu acredito que o pastor, no meu ponto de vista, ele pode, no sentido de disciplinar, de tirar das funções, se é no caso um obreiro, que eu acho muito difícil, mas se é um obreiro, ele tira das funções, ele tira ele das atividades, mas o que seria essa exclusão? Impedir da pessoa ceiar, por exemplo? Opa, chegamos num ponto interessante aí. Porque se eu tenho alguma legalidade para impedir que alguém ceie... Não, isso não. Porque é CA, batismo... Então, a igreja anuncia, vamos fazer o batismo. Ele fala, poxa, eu quero participar. A igreja vai fazer uma obra social, o senhor faz muito. Sim. Ele fala, não, eu quero ir lá na obra social também. E aí, ele está excluído dessas atividades? Sim, ele está excluído porque ele está completamente contra o próprio cristianismo que ele professava e a comunidade dele professa. Então o CEAR também? Não, o CA é por responsabilidade dele. Agora, que no dia da ceia, se ele estiver lá, ele vai escutar tudo aquilo que Paulo diz que precisa acontecer, 1 Coríntios 11, examine o homem a si mesmo, e assim, se ele CA, quem vai trazer condenação sobre ele? É ele. Ele mesmo. Ok, mas aí o obreiro então não pula ele. O obreiro, não obreiro entrega. Não pula. E aí, responsabilidade dele. Eu não vou impedir, eu como pastor, também não vou impedir da pessoa cear, né? Eu tenho o trabalho social que eu realizo. Se a pessoa quiser ir lá na sexta-feira comigo levar a comida, eu também não vou impedir, até porque já teve ocasiões de eu pedir para um morador de rua me ajudar, porque eu estava com poucos voluntários, me ajudar a entregar e eu não sei nada da vida dele. Então, assim, no meu ponto de vista, eu não vou impedir ela em nada. Não vou impedir ela em nada. Se é um obreiro, sim, eu tiro das funções, eu tiro das atividades, mas se é um membro que simplesmente frequenta a igreja, ele vai continuar frequentando e vai continuar sendo recebido como todas as outras vezes. Então, mas eu acho que no fim das contas, ele mesmo acaba nem indo mais. Eu acredito nisso. Porque você sabe o que acontece? Já teve toda aquela insistência com ele, ô meu, não faz isso, ele não quis saber. Já levou mais 2 ou 3, não quis saber. Apresentou para a igreja. A igreja soube do que ele fez. E ele ainda não quer saber e vai continuar indo à igreja. É uma coisa mesmo fora de séries aí. Ó, o Reginaldo André tá aqui, ó. Sim, em caso de adultério. Então ele já coloca aqui um caso, ó. O camarada adulterou, exclui do rol de membros da igreja. Vocês concordam com esse caso? Então, olha, eu sou de acordo aqui com o que um áudio disse lá no início. E como eu já falei no início da minha fala aqui, essa questão de excluir de bate-pronto, não. A exclusão é a última instância de um processo. Lutou-se muito, orou, jejuou, chorou com ele. Você para com isso, meu irmão. O que você está fazendo, rapaz? Não, ele não quer saber. Aí é a última instância. Não teve jeito. Aí tira este indivíduo do meio do grupo para que ele não contamine os demais. Porque isso não vai poder continuar assim. Então, eu já soube de casa assim, pastor, olha só que coisa triste. A irmã chegou em casa e flagrou o marido com outro. O pastor excluiu ela porque disse o seguinte, se você tivesse sido mulher para ele não tinha arrumado outro. Jesus amado. É um absurdo isso aí. Então, mas não tem que excluir esse pastor, pastor Luciano? Tem que excluir o pastor. Não tem que excluir o pastor? Pastor, o senhor está excluído porque o senhor não foi um bom pastor. Que absurdo é esse? Porque se o senhor... Porque, olha, se a lógica é essa, então ela vem numa sequência. Não, o senhor tem que ser excluído. Por que eu vou ser excluído? Falou, não, porque o senhor não soube pastorear ela, ensinar ela a ser uma boa mulher, portanto o marido tá indo pro outro. Quer dizer, negócio de maluco. A exclusão não é por falta de amor. Faltou amor da igreja, excluiu a pessoa. Não! Teve muito investimento de amor, tempo perdido, investimento e conversa, e chama pra falar. Não faz isso não, meu irmão. Aquela luta não teve jeito. Último recurso. Exclui. É difícil porque acaba que as pessoas, elas acabam... Eu tô vendo aqui um pouquinho o pessoal comentando aqui no chat. Isso. E acaba que as pessoas começam a medir os pecados, entendeu? Não é se isso. a pessoa cometeu adultério, a gente exclui. Não. Se a pessoa tem tal postura, se exclui.
Eu não encontro parâmetro para nós fazermos isso. Não existe. A pessoa cometeu o adultério, aí foi chamada, se arrependeu, chorou. Você não vai pôr uma pessoa dessa, não é excluir essa pessoa, um arrependido. Vai chamar na mas frente. ela não arrependeu ainda. Vai chamar na frente. Mas vai chamar na frente da igreja. Gente, tem uma... Culto de domingo, eu vou parar. Mas como é que vai comunicar? O pastor Fabrício falou que a igreja tem que ser comunicada. É a sequência bíblica, não é? Em última instância. Ok, mas então essa instância vai chegar. Mas como que chega? Se ele continuar, vai chegar. Você vai apresentar. Eu não me vejo parando no culto de domingo da minha igreja. Ó, gente, eu preciso falar uma coisa aqui do irmão fulano. Irmão fulano, ó, tá aqui ele fez essa semana aqui... Eu não me vejo fazendo uma coisa dessa. Então, mas o texto bíblico não fala isso? Fala. Que, ou seja, primeiro resolve com ele. Não deu certo, chama a testemunha. Não deu certo, leva pra igreja, pra congregação. Então, como que a gente explica esse texto, Mas aí que tá. Como que é essa dinâmica aqui? Como que era a dinâmica igreja? Não era como nós temos hoje, né? Imagine só Ainda mais hoje transmitindo pela internet, né? Ou seja, tá no YouTube, Facebook e Instagram. Eu acho que era até pior. Porque Paulo, quando repreende a igreja de Corinto... Está dizendo que entre eles, por conta da ceia, que era tomada sem entendimento nenhum, sem discernimento do corpo de Cristo, haviam muitos lá doentes e uns até que haviam, né, adormecido. E ali, a gente pode até encaixar quem sabe, um morrido. Você não vê isso na nossa igreja, na igreja atual. Mas naquele tempo era mais severo. Ananias e Safira, né? Alguém aqui poderia, se fosse um caso hoje, nós teríamos no chat assim, nossa, que falta do amor de Deus. Não dá para perdoar o casal, coitados? Mas para preservar a saúde da igreja. E com certeza Ananias e Safira não seriam resolvidos simplesmente com aquela primeira admoestação de Pedro. Ô Ananias, olha, me lembra, vocês falaram isso, agora, eu lembrei de um caso... É um bom debate que pode ser feito. Exatamente. Eu lembrei de um fato ocorrido na igreja da minha esposa. Joinville, Santa Catarina, um lugar muito conservador. E um irmão foi lá e pregou sobre pecado enterrado, que não existe pecado enterrado e tal, que tem que desenterrar o pecado. E aí ele foi falando tal, até que dois casais da igreja, resolveram conversar com o pastor. Aí conversaram com o pastor e contaram. Falaram, olha, pastor, a gente está em comunicação, a gente não é casado, mas a gente está praticando aí o que não deve. Poxa, verdade. O pastor pregou sobre o pecado enterrado, nosso coração ardeu e a gente está vindo aqui para confessar para o pastor. Não é? Porque ele falou, tem que confessar. Ele foi lá e confessou. Não, ok, vamos orar, vem, domingo, pastor, o senhor quer que a gente vá embora? Não, fica na igreja. Aí maravilha, quando chegou no domingo, culto do domingo, o pastor chamou os dois casais na frente da igreja, mandou virar para a igreja e falou, gente, conversaram comigo essa semana, eles estão em fornicação e a partir de hoje estão excluídos do rol de membros da igreja. Meu Jesus da glória, é isso. Meu Deus. Mas levou para a igreja, pastor Fabrício? Não, mas peraí, levou para a igreja, mas sem, eles estavam resistindo, o que eles disseram? Não, aqui com a gente é assim mesmo, a gente fornica mesmo, qual é o problema? Não foi isso que eles fizeram. É verdade. Peraí. Isso teria sido resolvido no primeiro momento. Ô, pastor, mas a gente tá assim, olha, mas a gente vai dar um jeito de resolver. Amém, meu irmão, fica assim mesmo. Não volta. Recentemente eu ouvi falar e estão tudo fora da igreja. Olha, eu quero nem falar de igreja, pastor, esquece, quem vai trazer de volta para a igreja? Eu estava no culto uma vez, tinha pelo menos umas 4.000 pessoas nesse culto, numa igreja que não vou dizer o nome. Em dado momento o pregador parou e falou assim, olha, Deus está me dizendo aqui que você, mulher, você cometeu um aborto e hoje você não consegue se livrar desse tormento, dessa culpa. Cadê você? Deus vai livrar você aqui essa noite. Não aparecia ninguém. Ele está insistindo. Não aparecia ninguém. Está insistindo, não aparecia ninguém. Deu uns 4 minutos de insistência, levantou uma senhora. Ela devia ter uns 70 e poucos anos, aquela senhora. Ela se levantou, chorando. Ele olhou para ela e falou assim, não é a senhora não. Não é a senhora não. O quê? Eu pensei, o quê? O que é isso que esse cara tá fazendo? Como é que expõe uma pessoa assim? E agora não é? Olha a luta que essa mulher devia estar enfrentando mesmo. E quando ela se expõe... e a vida toda, né? Porque se ela tá com seus 70 e tanto, quer dizer, certamente esse fato ocorreu há muito tempo atrás. Ela já vinha corroendo aquilo na vida dela toda. Meu Deus. E aí ele vai dizer que não é a senhora não. Gente do céu, pelo amor de Deus. Eu falei assim, que isso? Como é que um camarada desse aí tá diante de uma igreja? É o que ele tá falando. Mas não foi Deus que mostrou? Mostrou. Então, pra mim Deus não mostrou coisa nenhuma. Que história é essa que Deus mostra alguma coisa pra expor e arrebentar com a tua vida?
Que é isso? Olha, é uns profetas que tem no nosso meio que, francamente, viu? Tinha que apanhar eu já ia fazer uma pergunta, mas eu vou deixar ela para um outro debate. Fábio de São Paulo, acredito somente no caso se for falso profeta, joio e pessoas religiosas demais. Solanges Borges Sol, não acho que pode fazer isso, é complicado excluir, né? Mas o que essa pessoa teria feito, meu Deus, para ser expulsa? Vanusa Gonzaga, uma das marcas de uma igreja saudável é a disciplina. Muitos pastores e igrejas estão fugindo deste tema tão importante, mas Deus deixou a sua palavra... Deus deixou na sua palavra esta importante regra. Bom, então aqui eu já jogo para vocês com relação à colocação da Vanusa. Ao mesmo tempo, pastor Luciano, se a gente simplesmente fala assim, não exclui, a igreja não pode virar também um lugar de libertinagem, ou seja, um lugar solto, porque olha, a Vanusa está colocando, um dos sinais de uma igreja saudável é a disciplina. Pastor, mas a exclusão, no meu ponto de vista, não é resposta, não é? Eu acredito que uma igreja disciplinada é uma igreja que recebe uma pregação eficaz, uma pregação viva, um evangelho autêntico. E isso também não significa que, ainda que eu pregue um evangelho autêntico para a minha igreja, que na minha igreja não existam pessoas que precisam ser curadas. Na minha igreja, a igreja que eu sou pastor, melhor dizendo, é uma igreja que as pessoas estão lá pedindo ajuda, procurando ajuda, e elas são ensinadas de acordo com a palavra. Isso também não impede delas cometerem os seus erros, e nem por isso eu excluo essas pessoas. Então, pastor, mas eu acho que não é falta de instrução. É falta mesmo de atitude em relação ao que conhece, sabe e ouve. Porque o próprio apóstolo Paulo está cobrando da igreja, está dizendo assim, eu não acredito, em outras palavras, estou dando uma ampliada aqui, que esse camarada está indo no meio de vocês. Vocês não arrancaram ele, vocês não estão nem tristes, porque ele está aí ainda. Aí ele vai dizer no versículo 6, olha, um pouco de fermento faz levedar toda a massa. A presença daquele indisciplinado quanto mais. Ele resiste à disciplina, ele resiste à instrução. Olha só, Hebreus capítulo 12, versículo 6 em diante, está dizendo assim o escritor aos Hebreus. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. É exclusão ou não é? E não é uma ação de Deus ou não é? Eu vejo disciplinar, ensinar, orientar. Isso. Agora, o indisciplinado, ele resiste à disciplina. Esse camarada, ele é um problema dentro da comunidade. E se ele insiste, ele tem que ser tirado. Se for um problema, pastor Luciano, aí mantém ele lá? Vamos dar um nome para esse problema. Vamos chamar ele de joio. Porque o texto de Mateus 13, que tem aquela parábola do joio e do trigo, mostra justamente isso. Que existia no meio do trigo o joio. E quer que a gente arranca? A gente arranca. O que Jesus disse? Qual foi a orientação dele? Não, deixa aí pro dia da colheita. Deixa que mas e como é que a gente... Eu que resolvo isso. Como que a gente junta esses dois textos, então? Porque um texto está falando sobre exclusão, o outro texto está dizendo que não pode excluir, mas olha aqui, eu entendo que o joio, ele tem a sua... Não é o joio simplesmente aquele que está ali no meio, ele não absorve, ele não exerce a fé de fato, ele está ali, né? Parece que é, mas não é. Não é simplesmente isso. Ele está contaminando e estragando os demais. Esse não pode continuar. Apocalipse capítulo 3. Jesus vai dizer que aquele que vencer, de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. De novo tem que fazer menção em exclusão, ou numa possível exclusão, ou não vai ser excluído porque vai vencer. Por quê? Porque se mantém na submissão, que a fé exige. Fé exige submissão. Submissão exige disciplina. Se não tem disciplina, não tem submissão. Se não tem submissão, não tem fé. Se não tem fé, tá fora. Olha, o Adair Terrível, ele diz o seguinte, já vi pastores simplesmente fazendo de conta que o membro não existe. Acho que é pior que o pastor chamar e falar a verdade. Eu também acho. Do meu ponto de vista, acho errado, porque se para Deus nada é impossível, e se tem alguém causando problema, chama ele para orar, após a oração e uma boa conversa, pode resolver. Quantas pessoas já deve ter atendido, vocês já devem ter atendido, pessoas assim, não, eu estou chegando na igreja aqui, pastor, porque eu estou vindo de uma igreja que era uma bagunça, e o pastor não fazia nada. Então,
Olha o problema de um indisciplinado. Ele contamina os outros, o pastor não reage como deveria, vamos colocar assim. Os membros começam a não suportar mais o jeito que está a igreja, porque a liderança não reage. Aí eles saem. Você percebe a confusão que um indisciplinado gera? Mas o pastor tem que agir, ele não pode ser passivo. Eu concordo, eu concordo. O que o senhor está defendendo não é a passividade, mas o senhor está defendendo é que não chegue ao ponto de uma exclusão. Exclusão. Eu não excluo. E se o indisciplinado é quanto mais? Ele não quer saber. O senhor fala, ele não faz. Então, ri do que o senhor fala. Nós teremos, então, um conflito de relacionamento. Mas eu não vou excluí-lo. Eu posso ter esse conflito de relacionamento, ele pode querer me confrontar, porque eu vou ensinar, eu vou orientar, eu vou continuar na minha postura de pastor. Deixa eu criar um ambiente aqui, então. Então você tem lá um indisciplinado. Aí o senhor foi lá e disciplinou ele, ou conversou com ele, ele riu. No próximo culto, ele está lá no fundo da igreja, falando e rindo do que o senhor está pregando. Quando termina, ele vem e ainda fala assim, ô pastor, que palavra ruim isso aí. Ele te afronta o tempo inteiro, ele fala mal da igreja para outras igrejas, está sempre lá, atrapalha o culto, desgoverna os outros. Aí tem gente na hora do culto rindo junto com ele está desvirtuando o ambiente do momento de culto. Ele não vai fazer com o cara Ele não vai desse? se sentir à vontade. Eu nunca passei por uma situação como essa. Então, mas o que o senhor faria, hipoteticamente? Mas imaginando hipoteticamente que isso acontecesse. A igreja que eu sou pastor, ela é uma igreja que está comigo. Sim. Então eu acredito que a igreja, os próprios obreiros, os próprios membros da igreja, não darão ambiente para que essa pessoa se sinta em condições de fazer não, ok, mas vamos imaginar que a igreja não deu o ambiente, mas ele chega lá no meio do culto, o irmão dá glória a Deus, ele fala... Aquela risada irônica. Vamos dizer que isso acontecesse. Eu não sei, eu não acho que nem que é normal uma pessoa mas fazer existe, isso. Eu não acho não, normal. sim, mas e se acontecer? Não sei como eu agiria, porque eu Deus, manda lá na igreja do pastor. Não vou orar, não. Vai que manda, né, pastor? E vou piorar aqui, ó. E vou piorar. O indivíduo ainda vai e ainda tenta cantar a sua filha. Ó, tô falando aqui de coisa que eu sei, que isso aí a gente sabe que tem de tudo no planeta. O pastor, faz o sinal da cruz aí, irmão. Faz o sinal da fica cruz, lá no meio, como se nada tivesse acontecido. Canta, o senhor tem filha, menina? Tenho. Canta, então, olha o camarada, ele cantou a sua filha e a sua esposa. Sua filha chega e seu pai. Daí não vale. O pai, o irmão fulano, olha o que ele mandou aqui no message do Facebook, olha o que ele me falou aqui. Falou que eu sou muito bonita, que meu vestido tava bonito. Não, mas aí a gente enquadra, né? Enquadra como? Eu vou enquadrar. Fazer uma oração com imposição de mãos fechadas, né? E eu enquadro. Vamos ao intervalo, vamos pro intervalo e a gente volta já, continuando com a nossa discussão. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Sábado, dia 25, tem mais culto de ação de graças em São José dos Campos. A palavra impactante do pastor Cláudio Apolinário. Mas que nós possamos juntos, unidos. Deus nos chamou para impactar o Vale. São José é apenas o começo de algo lindo que Deus vai fazer através da sua vida. Amém? E um louvor que vai te encher do Espírito Santo. Com Daniela Araújo. Culto de ação de graças Bíblica Vida em São José dos Campos. Sábado, dia 25, às 7 horas da noite, no Interactive Hall, Rua Corifeu de Azevedo Marques, 2900, Jardim das Indústrias, São José dos Campos. Tudo de bom. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. E eu estou radiante com o que Deus está fazendo. Vidas estão sendo tocadas. Muitos voltando a desejar a presença do Pai, voltando ao primeiro amor. E isto demonstra que estamos no caminho certo, levando pessoas a viverem o verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas para que esta obra continue, nós precisamos da sua ajuda. Faça um Pix agora para o doi@biblicavida.com.br com a chave e-mail doi@biblicavida.com.br. Você faz parte desta história. Ore por nós, contribua e divulgue.
Quanto mais pessoas nos ouvirem, mais vidas serão tocadas, mais vidas serão transformadas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Jamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. A urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede, e isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Djamila Ribeiro não recebeu cachê. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Esse último ano não foi nada fácil. Aqui na ACD tem sido muito difícil também. Assim como você, nossos pacientes não veem a hora de ser livres para fazer o que quiser. Por isso a gente continua lutando para não perder nosso movimento. É a sua doação que move a ACD. O movimento é urgente. A sua doação também. Doe pelo Pix. Doe a acd@aacd.org.br ou no site aacd.org.br. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. Debates da Vida de volta. E o debate não para nos bastidores, né, Cláudio? O negócio aqui tá quente. Tá mesmo. Exemplos e mais exemplos aqui. E no caso aqui, nos bastidores, a gente não fala de exemplos hipotéticos, né? Nos bastidores a gente falou de fatos, né? Ou seja, casos que realmente aconteceram. Fatos Bom, a sua opinião reais. é isso aí. A sua opinião é muito importante para nós. No Facebook muda um pouco o resultado, de 67 cai para 60 aqueles que dizem sim, e de 33 sobe para 40 os que dizem que não. No caso do YouTube, aumenta o número do sim, de 52 vai para 58 e o não cai de 48 para 42. A sua opinião, ela é fundamental para a gente. Nós temos aqui áudios, nós temos opiniões dadas pelo chat, daqui a pouquinho nós vamos trazê-las aqui para você, para que você participe e nós cheguemos aí à conclusão. Nesse terceiro bloco, nós teremos a participação do bispo Laerte Lafayette, que já é prata da casa, que vai participar conosco hoje do debate. O pastor Laerte sempre traz umas sacadas aqui legais. Então vamos lá, pastor, satisfação tê-lo conosco. 4 minutos para sua consideração inicial. Microfone, apertar aquele botãozinho on. Ok. Aí. Eu acho que essa foi a frase mais falada, né, nesses 2 últimos anos. O seu microfone está desligado. É verdade. Isso. Pastor Cláudio Apolinário, pastor Fabrício, pastor Scala, que alegria estar aqui aprendendo com vocês. Para mim é um grande privilégio. E eu vou dizer, viu, essa é a melhor participação, essa participação das 11 horas, porque você, depois que aprendeu, você aparece, você dá um tchau, fala o endereço da igreja, bota a lenha na fogueira e vaza, né? E eu estava aqui ouvindo, eu queria começar, já está na hora de falar, pastor Cláudio, ou ainda não? Já rolou 50 segundos já. Já rolou 50 segundos, então vamos rápido, né? Eu vi muita gente falando aí do texto de Paulo, o texto aqui, né, falando sobre 1 Coríntios capítulo 5, né? Mas em 2 Coríntios, no capítulo 2,
O mesmo Paulo, ele fala o seguinte, 2 Coríntios 2, de 5 até o 11. Se alguém tem causado tristeza, não causa apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E o que eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Ok? Então, eu até imagino, né, é uma conjectura minha, que o mesmo Paulo que escreveu aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, que falou assim, que deveria expulsar da comunhão aquele que fez isso, é o mesmo Paulo que fala de amor. Eu vejo que muitas vezes o apóstolo Paulo, ele é tão humano como eu e você, que está aqui me assistindo, está assistindo aí o Debate Vida, que a gente toma decisões que são precipitadas, não é verdade? Então, eu vejo igreja como família. Igreja não é clube, porque se você está no clube, você infringe uma regra do clube, você é colocado para fora, você perde o direito ao teu título. Mas igreja é família, igreja precisa ser família. Então, como é que dá para expulsar alguém da família? Agora, é óbvio, e eu acompanhando aqui a sabedoria do pastor Fabrício e do pastor Scala, o que eu penso com relação a isso? A pessoa ela vai se auto-excluir, vai chegar uma hora em que a pessoa não vai mais suportar, vai chegar uma hora em que a pessoa não vai conseguir mais permanecer ali, porque ele quer mesmo botar pilha, ele vai procurar um lugar onde ele possa pilhar. E aí uma coisa que é interessante, eu vi o pastor Scala falando, né, que ele levou o cidadão lá do pecado para fazer o trabalho social e tudo mais. Louvado seja Deus. Eu quero saber se a pessoa vem dizimar na igreja. Será que esse pastor, que é o pastor da exclusão, ele vai dizer, não entregue o seu dízimo? Fica aqui, né, uma pergunta, talvez isso renda até um outro debate, meu Deus do céu, sabe? Será que ele vai dizer, não, porque olha, você não participa da comunhão, você está em pecado, então você não vai dizimar. Acompanhando aqui, eu estava vendo a questão que foi citada a ceia, e qual é o processo da ceia? Que o homem venha se examinar, examine-se o homem a si mesmo. Nós, como seres humanos, a gente é cheio de regra para condenação. É curioso um texto que é muito falado, né? O texto de Mateus 18. Olha, se o irmão isso, se o irmão aquilo, se o irmão aquilo outro. Eu vejo aqui que o que o Senhor ensina, sabe? Uma correção fraterna. Jesus mostra o poder de perdoar. Se o teu irmão ou a tua irmã pecar, se não tiver um procedimento de acordo com a comunidade, sabe? Vai e conversa com ele. Se ele se converter, olha, a intenção não é a disciplina, não é o botar para fora, não é buscar a conversão do irmão. É a consequência, né? Ok. Bispo, primeiro agradecer aí pela sua consideração, eu descontei aqueles 50 lá e dei o tempo completo, tá? Então deu os 4 minutos aí e agora o senhor entra conosco aí na discussão do nosso debate. Né? E só aproveitando, eu quero ouvir algumas opiniões de ouvintes, mas essa pergunta que o Bispo fez com relação à parte da oferta, nós já discutimos e obviamente esse tema volta e a resposta que eu ouvi naquela época foi uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O camarada não toma ceia é uma coisa, agora o dízimo no México... No México, esse negócio, o cara já errou uma vez, vai fazer ele errar duas, pô, deixa ele dar o dízimo. Esses pastores são complicados. Mas vamos lá, nós temos aqui várias opiniões, Elisângela, Fábio de São José dos Campos, que manda uma pergunta, José Alves, São José e o Júnior Moreira do Espírito Santo. Bom, como camarada do Espírito Santo, eu imagino que a opinião dele fecha o debate, né? Porque o Espírito Santo vai vir aqui e vai dar a resposta. Vai lá, Simone.
Eu creio que sim. Quando é uma pessoa que não quer conserto, uma pessoa que não quer saber de nada com nada, e ainda suja o nome, não só do Senhor Jesus, mas o nome da igreja, dando mau testemunho, não quer se consertar de jeito nenhum, eu creio que sim. Se a pessoa não quer conserto, não quer saber mesmo, e é uma coisa grave, eu creio que tem que ser excluído sim, para o bem da igreja. Ô, Rádio Vida, eu gostaria de saber, e se for no caso de um bêbado, de alguém drogado entrar dentro da igreja e começar a fazer escândalo atrapalhando o culto, exclui ou não exclui? Aqui é o Fábio de São José dos Campos. A paz a todos os debatedores, sou José Alves de São José dos Campos, e quero dizer que a igreja não pode excluir ninguém. Quem se exclui é a própria pessoa que se exclui, fazendo as coisas erradas, pecando, fazendo coisas erradas, eles se excluem por si próprios. Ninguém pode excluir um membro da igreja, só ele próprio se exclui, não obedecendo a palavra de Deus. Olá, Rádio Vida, eu sou o Júnior Moreira, estou ligadinho aqui do Espírito Santo pela internet. Vamos usar o exemplo de Davi. Davi cuidava das ovelhas e quando uma das ovelhas se afastava do rebanho, ele quebrava a perna dela e cuidava com muito carinho e depois reintegrava ela ao rebanho. Então eu acho assim, que o membro pode ser afastado de suas atividades, porém nunca excluído. Essa é a minha opinião. Maravilha, temos aqui o Luiz, Missão em Bugaçu, São Paulo. Se a pessoa tem cargo e fez algumas coisas erradas, pode colocar de banco para somente participar dos cultos. Mas se contaminar a igreja e continuar errando, aí sim eu creio que pode excluir. O Luiz Fernando, São José dos Campos, se a pessoa é indisciplinada e já foi apresentada, repreendida em público entre os irmãos, basta os demais membros não se envolverem. A exclusão é automática, ou seja, a opinião do irmão Luiz Fernando é ignora a pessoa. E aí, pastor Fabrício, será que funciona? O apóstolo Paulo vai dizer aqui, aquele que dizendo-se irmão, for devasso, maldizente, idólatra, beberrão, etc., nem coma com ele. Que comunhão. É para ignorar mesmo. Coisa. Agora, uma coisa interessante que foi mencionada pelo pastor aqui... Mas isso é legal na igreja? Eu quero ouvi-lo, mas isso é legal na igreja também? Então, irmão, tá lá, ignora ele, deixa ele no cantinho lá. Não. Aí que tá. Você vai fazer... Isso é a última instância. Gente, a gente tá falando de exclusão aqui. O dia que eu excluir alguém, eu vou chorar fazendo isso. Então o senhor nunca excluiu? Nunca excluí. E nunca, quando eu vou repreender alguém, eu vou pensando em excluir, nem ameaço, isso nem passa pela minha cabeça. Então, pastor, mas porém, o senhor nunca excluiu. É a última instância. O senhor nunca excluiu porque o senhor é de Deus, porque o senhor é um homem de Deus. Porque no meu ponto de vista, não existe, não tem como. Eu acho porque que a igreja é justamente o lugar onde nós tratamos as pessoas. Sim, mas tem gente que não quer ser tratada, essas pessoas que o senhor teve que tratar ao longo dos anos, que o senhor foi, desculpa usar a expressão, tolerante com essas pessoas ao longo dos anos, por quê? Porque são pessoas que de fato precisavam. E quantas foram embora? Sim. E quantas não quiseram? Não quiseram. O senhor não precisou excluir. Então, eu nunca precisei excluir. Mas a pergunta é se chegou no ponto de precisar. Aí exclui. Olha só, um comentário que o pastor fez aqui, quando Paulo faz uma menção lá em 2 Coríntios capítulo 2, daquele que ele tinha lá, dito o seguinte, vocês não tiraram esse cara daí ainda? Olha aqui. O arrependimento que houve aqui não foi em Paulo, foi no indivíduo. Versículo 7. Paulo está dizendo assim, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. O indivíduo ficou realmente, ele se arrependeu. Porque, sabe, a atitude tomada para com ele funcionou. Então ele vem ele é trazido de volta. O senhor está dizendo que essa questão aí de 2 Coríntios que foi citada pelo bispo Laerte, houve arrependimento, ele foi então você não vai deixar de excluir. Não, mas porque ele vai ficar triste. Mas o teor da carta... Mas ele se converte. Então, mas o teor da segunda carta... Porque ele está triste aqui agora. O teor da segunda carta de Paulo, ele é um teor muito mais moderado. Sim. Se comparando com a primeira. Sim, porque houve uma resposta do então lá, o indivíduo que estava completamente sem nenhum princípio de disciplina.
ele aceita essa repreensão, é que fica claro aqui. E outra, Paulo fala assim, ó, tá bom, gente, porque senão ele vai morrer de tanta tristeza. Surtiu efeito, houve a correção, era preciso. Tá aí o resultado. Então, agora o Bispo Laerte, ele falou aqui sobre perdoar, sobre consolar. Sim. Ele fala que o mesmo Paulo que exorta, ele também fala em amor. Sim. Como é que a gente sabe o limite desse amor e do perdoar? O limite do amor e perdoar. Você tratou a pessoa com dignidade, com respeito, como irmão, e o indivíduo não quis saber. Você tratou ele como ovelha, você chamou para conversar, você quis instruir, não quis expô-lo, mas não teve jeito, ele mesmo se expõe. Tem coisas que você nem precisa levar para a igreja, né? Porque o Facebook leva. O Facebook, o Instagram leva para a igreja. Então você tentou de tudo, a pessoa não quis. Então não foi falta de amor. Aí, em último caso, depois de tanto tentar, o camarada tá gerando ainda escândalo dentro da igreja e problema, não teve jeito. Olha, a Vanusa Gonzaga, não tirar o joio do meio do trigo diz respeito a não julgar quem é de Cristo e quem não é. Mas se a pessoa está vivendo deliberadamente em pecado, tem sim que ser corrigida e disciplinada. Bispo Laerte, como que o senhor enxerga então a disciplina? Qual que é o limite da disciplina, no seu ponto de vista? Eu quero ilustrar aqui com duas situações, uma que eu ouvi e uma segunda um pouco mais próxima. Um pregador amigo meu, certa vez, falou que ele estava ministrando, ele estava pregando, e Deus começou a falar no ouvido dele, fulano, tem pecado na igreja, e ele tentando pregar, e o Espírito Santo incomodando, e aí ele falou, então tá, Senhor, me mostra, eu vou falar, o Senhor me mostra quem é, e eu vou cuidar dessa situação. E ele para a pregação, e ele fala, irmãos, o Espírito está me dizendo que tem pecado aqui na igreja. Quem está sendo incomodado pelo Espírito agora, sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Quem se levantou? O tesoureiro. E o tesoureiro veio e toda a igreja fez o quê? Porque quando se trata do tesoureiro, né? E aí ele imediatamente, aproveitando que o download com Deus, a conexão era um Wi-Fi da pesada, ele já perguntou para Deus, Senhor, me fala qual é o pecado dele. E Deus então falou para ele, filho, o pecado que é confessado dele eu já não me lembro mais. Se ele se levantou e disse que ele é pecador, eu já não me lembro mais do pecado dele. E foi um mover danado. Mas um outro caso que eu quero falar é de um homem adúltero. E esse cara não era alguém simples na igreja, não. Ele era o vice-presidente. À época não se falava vice-presidente, ele era o vice-moderador, ele era o seminarista da igreja. E esse homem, ele entrou em um processo de adultério e ele mesmo procurou o pastor e falou com o pastor e se desligou da igreja, né? Se desligou, deixou de ir, porque, inclusive, irmãos, a gente falou sobre Paulo aqui, depois a gente pode fazer um estudo profundo para a gente ver onde é que tem rol de membro na Bíblia, né? Onde é que tem lista de membro, se isso não é uma coisa nossa humana. Mas vou voltar lá no cara. E o cara deixou de ir à igreja, ele escreveu uma carta, pediu para a Assembleia o desligamento da função de vice-presidente, de vice-moderador da igreja, e disse que não seria mais o seminarista da igreja porque ele ia parar o curso e tudo. E o pastor, mesmo ele não indo à igreja, o pastor continuou falando com ele, e por diversas vezes esse pastor punha esse cara dentro do carro e rodava pela cidade ministrando a vida dele. E o cara não quis. 3 anos depois ele volta para Jesus. E nesse período de 3 anos, esse cara lembrava do pastor que pôs ele dentro do carro. Hoje eu não posso nem abraçar esse pastor e agradecer a ele porque ele já morreu. Mas eu fui esse cara. Então, antes da gente criar uma assembleia para excluir alguém, eu sugiro para você, irmão, põe esse cara dentro do carro, dá uma volta na cidade com ele e conversa com ele. Talvez na hora não faça efeito. Não fez. Parecia inútil.
Só que 3 anos depois, dia 8 de março de 95, eu voltei para o Senhor. E é isso. Então, ontem, quando me convidaram para o debate, eu falei, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. A gente, muitas vezes, pensa naquilo que é a exclusão, mas talvez seja interessante a gente fazer um debate para perguntar, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão e colocar ele no meu carro? 7 vezes? Então, tá aí, essa é a minha posição. Maravilha, olha, bonito, obviamente, o testemunho do Sim, pastor. Claro. E acredito que está alinhado com o pensamento de todo mundo, ou seja, se a pessoa quer o arrependimento, então vai, cuida, faz. Ninguém quer excluir. Ninguém quer excluir, né? Mas aí a Vanusa coloca uma posição aqui, ela diz o seguinte, há um ditado que diz, quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Nós não sabemos se é ovelha. E se for um lobo dentro da igreja, pastor Fabrício? Então, as atitudes porque no caso do pastor Laerte, era ovelha. Mas, sabe de uma coisa que precisa ser diferenciado, pastor? Às vezes a gente confunde. O pastor Laerte lá é difícil para ele, né? Porque a internet sempre prejudica. Então, acho que ele quer fazer uma pergunta para o senhor, então já emenda. Não, só um detalhe. É dentro de um conceito, né? Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Eu tenho um conceito interessante com relação a isso, e eu vou usar aqui um exemplo de limpeza, rapidinho. Né? Qual é a igreja mais limpa? É a igreja que mais se limpa? Não, é a igreja que menos se suja. Então, muitas vezes a gente tem uma grande preocupação com aquele que é o lobo, mas a gente esquece, o cuidado da ovelha vai trazer a preservação. O cuidado da ovelha vai trazer a preservação. Então, dentro dessa nossa discussão, é o que eu disse, eu logo imediatamente eu pensei ontem, o cara não aguenta, o cara espana. Sim. E a ovelha não é atacada porque ela é bem cuidada. Então, mas infelizmente, deixa eu ouvir o pastor Fabrício, e aí eu estou guardando um exemplo para o final. Vamos ver se vai entrar agora. Vai lá, pastor Fabrício. Olha, infelizmente, nós temos sim, tem gente que realmente ela está ali, que é para provocar, para poder resistir, para gerar mesmo confusão. Infelizmente tem. Uma coisa que a gente precisa fazer é não confundir ovelha perdida com filho pródigo. Ovelha perdida é uma coisa, ela se perdeu, então nós vamos atrás dela. O filho pródigo, ele não está perdido, ele sabe muito bem o que ele quer, ele não quer ficar, ele quer resistir. E quando você vai lá no capítulo dos perdidos, de Lucas capítulo 15, você vê a dracma perdida, alguém foi atrás. Você vê a ovelha perdida, alguém foi atrás. O filho pródigo, ninguém foi atrás. Quando ele voltou, braços abertos. Mas às vezes a gente fica insistindo com o filho pródigo, aturando problemas, destruindo o que está bom dentro da igreja, por conta de um filho pródigo que acha que é ovelha perdida. Não é. Esse discernimento... Esse exemplo é bom, pastor, porque o pai não pôs o filho para fora. Não pôs. O filho foi. Sim, foi. Então, Isso que foi. Mas é nessa tecla que eu vou insistir. Eu até deixei aberto aqui, Salmo 101, versículo 7. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, ou seja, a casa ela é de Deus. Sim, é Ele que cuida. Ele cuida. Não é o pastor que vai tirar a pessoa. Então, pastor, mas olha só. Deus levantou os líderes na igreja para poderem agirem. Se não fosse assim, Paulo ia estar repreendendo a igreja de Corinto. Como? E chamando eles de inchados. Vocês estão inchados. Não é ser vocês passivo. Nem arrancaram esse cara daí. Então, não é ser passivo, mas é você tirar a oportunidade da pessoa até se arrepender, de ouvir uma mensagem que toca nela e ela se arrepende. Glória a Deus. Que isso aconteça. Esse é o grande alvo da repreensão. Amém. Não é excluir, é gerar conversão. Exatamente. Agora, quando isso não acontece, não tem jeito. Bom, temos aqui o foco na Bíblia. Exclusão significa que a pessoa deixa de gozar dos privilégios dos santos, trabalhar na obra, participar da ceia, etc. Isso não significa proibir a pessoa de frequentar os cultos, a menos que ela esteja causando tumulto. Carlos Vieira manda uma pergunta. O que fazer se um membro vira homossexual e vai na igreja com um namorado? Como proceder? Irmão, acho que essa aqui dá pra gente deixar para um outro debate. A igreja está preparada para lidar com homossexuais dentro da igreja? Isso. Eu acho que esse seria um tema central pra gente. Aulas de marcenaria. Excluir de cargos ou membresia pode. Agora, proibir de frequentar o templo, não. Jesus não expulsou Judas.
Ângelo César. Mas expulsou os vendilhões. Expulsou os vendilhões, deu uma chicotada lá, né? Ângelo César Paula. Penso que pode sim, mas não por qualquer motivo. Da mesma forma que não se pode deixar alguém que esteja causando dissensões dentro do templo e manter só por conta do dízimo. José Manuel de Guarulhos, claro que não, a igreja tem que acolher e orientar. Bom, então me parece que a maioria dos ouvintes estão dizendo que não pode, né? Agora, o pastor Fabrício está trazendo aqui o caso extremo de uma necessidade devido a um problema. Num caso de necessidade devido a um problema, eu só quero repetir aqui, então, pastor Laerte, o senhor entende que em hipótese alguma? O que eu disse, né, e eu sustento, é justamente antes do processo da exclusão, que a gente tem o processo do cuidado. Ok. Em caso extremo, vai haver o cuidado. Onde é que estava o pai do filho pródigo? O texto fala que ele e o pai vendo de longe. Então, sem forçar a tradução, porque eu vi o irmão dizendo aí, né, que Davi quebrou a pata da ovelha. Eu já procurei aqui em todos as minhas anotações e não consegui encontrar. Então, a gente precisa, às vezes, tomar cuidado com isso, né? Davi, o quebrador de pata de ovelha. Sem querer forçar a tradução, havia uma expectativa no coração do pai com a volta do filho. Por quê? O pai viu quando ele estava longe. Então, é sobre isso, né? É sobre esse cuidado. Eu falo para você como o ex-adúltero, né? Ex-isso, ex-aquilo outro. Como ex-adúltero convicto, a gente não suporta. Você não suporta um tratamento em amor, por quê? Porque você quer viver no pecado. Não, ok, mas só para ter uma resposta prática do senhor, num caso extremo, o senhor concorda, ou seja, então vamos fazer tudo para que não aconteça, mas em um caso extremo, tudo bem? Ou no seu entendimento, em hipótese alguma? Eu não concordo, pastor Cláudio, eu vou sustentar... Não concordo. Eu não concordo, por quê? Eu vou deixar, isso eu vou dizer, ele próprio vai embora. Ok. Ele próprio vai... Ok, pastor Luciano, em hipótese alguma? Não, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Pastor Fabrício e pastor Luciano conhecem relatos onde a igreja expulsou, desligou a pessoa e depois viu que estava errado. Bom, esse é o nosso histórico como igreja no Brasil. E depois que disciplinamos a pessoa, eu me lembro, eu me batizei com 12 anos e na igreja que eu me batizei, quem era batizado tinha direito a assistir a ceia. A assistir a assembleia. Uma vez batizado, você podia... A minha primeira assembleia foi para tratar da exclusão de um suposto casal de adultério, que nunca mais voltou à igreja. Maravilha. Deixa eu ler duas opiniões, aí eu quero ouvir o pastor Lafayette para ele fazer as suas considerações finais. A Poli Nunes, de São José, eu era secretária de uma igreja e que o presbítero pregou que não ia ter mais Santa Ceia. O presbítero foi afastado da igreja porque ele estava errado. Então, quer dizer, um presbítero da igreja que prega, diz o seguinte, a partir de agora não tem mais a ceia. Principalmente uma igreja, não sei se é presbiteriana, né? Porque eu falo em presbitério, a gente já pensa em presbiteriana, mas se o camarada disser um negócio desse que vai contra a estrutura da igreja, creio que seja natural o afastamento, né? Talvez não a exclusão, mas pelo menos o afastamento da função eclesiástica, função pastoral. SEMA de São José dos Campos não pode, mas isso acontece muitas vezes e é um absurdo. Então ela está dizendo o seguinte, ó, acontece muitas vezes. Bispo Laerte, 2 minutinhos então para sua conclusão final, seus dados de contato. Mais uma vez agradeço aí pela sua participação. Quero agradecer, pastor Cláudio Apolinário, pelo carinho, pela lembrança. Eu costumo dizer, quando a produção me chama, que eu sou como a rainha Esther, né? Há muito tempo que o rei Assuero não estendia o cetro na minha direção. Mas graças a Deus que o rei sempre se lembra de nós, aqui distantes no Rio de Janeiro. Pastor Fabrício, querido, obrigado pelo privilégio de poder participar. Um prazer, pastor. Prazer todo meu. Uma alegria, viu? Estar aqui com você também. Eu quero insistir nessa condição. Antes da gente pensar na possibilidade de excluir, que nós pensemos na possibilidade de amar. O verdadeiro amor, a palavra nos fala que ele lança fora todo medo. E é esse verdadeiro amor que faz com que aquele que quer deliberadamente permanecer no pecado, ele se auto-alige da igreja, ele mesmo vai embora. A igreja é corpo. Alguém pode falar assim, mas se um membro
está gangrenado, ele precisa ser amputado. E aí eu quero trazer uma reflexão. Antes da amputação, será que esse membro não deveria ter sido cuidado? Uma vez que a pessoa, vou usar o exemplo aqui, é diabético, então ele deveria usar um sapato especial, ele tomar um cuidado para que a unha não encravasse, né? Então, antes da gente pensar nessa questão da amputação, que a gente pense na questão do cuidado. E se o membro deliberadamente é estranho, não faz parte do corpo, ele é posto para fora. Eu tive uma experiência na palma dessa mão de um caco de vidro que ficou anos e anos aqui e aquilo me incomodava. E eu nem me lembrava mais o que era. Um dia o caco de vidro saiu sozinho. Eu lembrei que era um copo que havia quebrado há muito tempo. Eu achei que era simplesmente uma ferida. Então, esse irmão, vamos deixar, vamos trabalhar. Isso pode parecer, o que eu falo, pode parecer uma visão um tanto simplista, mas é uma visão trabalhosa, porque o mais fácil é amputar, justamente, do que cuidar. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e quero deixar aí o meu carinho para você que acompanha o Debate Vida. Meu nome é Laerte Lafayette, já sou pastor há algum tempo já, e Deus me deu a graça de ser pastor numa igreja que chama Casa do Pai, Igreja Cristã. Vindo ao Rio de Janeiro, venha nos visitar, vai ser uma alegria. Você encontra a gente no YouTube, Casa do Pai Igreja Cristã, ou também no Instagram, @Casa do Pai Igreja. E eu quero terminar aqui a minha participação louvando a Deus pela visão que Deus deu ao pastor Cláudio Apolinário e encorajando você, que ainda não é um investidor do reino. Quantas pessoas são alcançadas pela mensagem da Rádio Vida FM? Quantas pessoas, como eu, que fiquei 3 anos afastado, precisam de uma palavra na madrugada, de uma canção na madrugada, e não tem para quem ligar, porque talvez a igreja tenha virado as costas. Então, querido, querida, não permita que jamais, em tempo algum, se cogite a hipótese desse sinal da rádio sair do ar. Seja um investidor do reino, aqui embaixo você tem aqui o WhatsApp para contato, tem o QR Code, tem também ali o Pix, o depósito bancário. Participe, seja um abençoador. Um beijo, pastor Cláudio Apolinário, obrigado pelo carinho. Pastor Fabrício, Deus abençoe. Pastor Luciano Scala, muito obrigado. Valeu demais, hein? Beijo, queridos. Eu que agradeço, Bispo. Obrigado pela sua participação. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O Debate da Vida volta daqui a pouco. Sábado, dia 25, tem mais culto de ação de graças em São José dos Campos. A palavra impactante do pastor Cláudio Apolinário. Mas que nós possamos juntos, unidos. Deus nos chamou para impactar o Vale. São José é apenas o começo de algo lindo que Deus vai fazer através da sua vida. Amém? E um louvor que vai te encher do Espírito Santo, com Daniela Araújo. De ação de graças Bíblica Vida em São José dos Campos. Sábado, dia 25, às 7 horas da noite, no Interactive Hall, Rua Corifeu de Azevedo Marques, 2900, Jardim das Indústrias, São José dos Campos. O som que é tudo de bom. Muita gente acha que dinheiro é um assunto muito complicado, mas não é. Complicado é crescer sem entender a importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em edufinanceira na escola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não muda de sintonia. Vida FM. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida.
Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12996604433. 12996604433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida! Tudo de bom! Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você, vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Música boa, toca na vida. Nossa, que calor. Quando o calor aperta, nada melhor que o conforto de um ambiente climatizado. Ah, que alívio. A SLG Service é uma empresa especializada em ar-condicionado de todas as marcas e modelos. Se o problema é climatização, chame a SLG Service e peça sua cotação. 12996388808. SLG Service. Você tranquilo no inverno e no verão. Siga a gente no Instagram, @SLG Service. SLG Service, ajudando a melhorar o clima. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. Bíblica Vida em São José dos Campos. Cláudio, tá chegando o dia, hein? Tá chegando o nosso último culto de ação de graças neste sábado agora, dia 25, a partir das 17h30, portões abertos. Pra quem, pastor? É só pra quem tem o QR Code? Não, fizemos uma mudança, é mais um teste que a gente vai fazer. A partir das 17h30 está aberto pra todo mundo. Poxa, pastor, mas eu fiz a minha inscrição, eu tô com o meu QR Code. Você tem preferência na fila. Ok? Então vai ter lá a fila, você tem o QR Code, você passa na frente. Nós vamos abrir. É um fura-fila, uma espécie de fura-fila que os parques chamam de Fast Pass, ou seja, passagem rápida. Então, ou seja, você tem a prioridade para passar rápido. Por que nós abrimos? Porque tinha muitas cadeiras vazias. 150 mais ou menos pessoas que se cadastraram, se inscreveram, tiraram o lugar de outra pessoa e não foram. Agora não foram por quê? Pode ser até uma questão justa. A pessoa não foi porque não deu para ir, deu um problema, é legítimo. Então nós vamos separar 720 pulseiras, ok? E estará liberado até bater o número das 720. Então, se você fez a sua inscrição e está decidido aí, pode ir com tranquilidade que vai ter lugar para você. Tranquilidade, vírgula, né? Vá mais cedo para você não chegar e falar, poxa, não deu mais. Agora, quem não tem, vai para lá que você vai ser autorizado a entrar a partir das 5h30 da tarde. Daniela Araújo estará lá, o Espírito Santo de Deus, que é o mais importante, estará lá. Estaremos ministrando sobre tempo de reconstruir. Estamos numa série de ministrações e eu vou tentar finalizar neste sábado. Então, o meu convite, a minha convocação para que você esteja conosco. Mesmo porque é a primeira vez que nós fazemos cultos em São José, culto de ação de graças, e não vai ter outro, né? Culto de ação de graças, pela chegada da Bíblica Vida em São José, é a única vez. Então faça parte deste momento histórico, deste momento da história da Bíblica Vida, 12 anos de história, chegando em São José. Seria uma honra para mim ter vocês lá conosco às 19 horas, ok? Portões abrem a partir das 17h30, mas o culto começará pontualmente, como temos feito, às 19 horas. Eu espero vocês lá. Esteja lá junto com a gente, então, no Interactive Hall, Rua Corifeu de Azevedo Marques, 2900, Jardim das Indústrias, São José dos Campos. É no sábado, hein? Culto de ação de graças. Dias 11, 18 e 25 de setembro.
Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. E pelos 96.5, Cláudio, nossa pesquisa, nossa enquete, como ficou? Vamos à nossa enquete. O resultado está mais ou menos igual ao anterior: 59 dizendo que sim e 41 dizendo que não, isso no Facebook. No YouTube, 55 a 45. Ou seja, praticamente aí a metade da audiência dizendo que sim, que a igreja pode excluir, e a metade dizendo que não, que a igreja não pode excluir, ok? Então a sua participação ela é muito importante para nós, a sua opinião ela é muito importante para nós, para que nós possamos montar aqui o contexto como um todo, entender o posicionamento de cada um, ok? Então mande para cá a sua opinião, a gente vai tentar ler mais algumas daqui a pouquinho. Mas eu quero já ir para o nosso momento hashtag, que são as palavras retiradas da internet, para que os nossos convidados digam se há ou não conexão com o nosso tema. Momento hashtag. Momento hashtag no Debate da Vida. Então vamos lá, começa com o pastor Fabrício, na sequência pastor Luciano Scala. A primeira hashtag com relação ao tema: a igreja pode excluir um membro da congregação? E os nossos convidados vão dizer se há ou não conexão. A primeira hashtag, pastor Fabrício, orientação. Orientação? Sim. Orientação é a parte inicial. A exclusão, uma vez não tendo êxito aí essa comunicação, né? Aí a consequência é triste. Maravilha. Pastor Luciano? Orientação, vejo sim. Eu vejo ligação com o tema e acredito que esse seja o caminho mais eficaz para lidar com os membros que dão trabalho na igreja. Maravilha. Segunda hashtag, pastor Fabrício, regras. Regras, sim. Tudo a ver. Exatamente. Regras, disciplina. Com certeza. Pastor Deus Luciano? É disciplinado. Pastor Luciano? Sim, as regras fazem parte de todo o processo, né? Pra gente conviver bem, então acredito que faz sentido sim com o nosso tema. Maravilha. A última hashtag, disciplina. Com certeza. Disciplina, com certeza. Pastor Luciano? Faz relação ao tema, porque esse é o caminho, né? Que nós devemos seguir e trabalhar com os membros da igreja. Maravilha. Vamos então à nossa dica cultural dos nossos convidados, que já farão a dica cultural e também a sua consideração final sobre o tema de hoje. Debate da Vida. Dica cultural. Começa então agora pelo pastor Luciano Scala, que terá até 2 minutos para dar a sua dica cultural, também fazer as suas considerações finais. Muito bem. Então, como dica cultural, eu preparei uma obra do Padre Charles Lamartine, que é uma obra chamada A Igreja Corpo de Cristo. Esta obra faz uma síntese eclesiológica de Santo Agostinho. Então eu acredito que você que deseja conhecer um pouco mais do funcionamento da igreja nos primeiros séculos, acredito que esta obra vai lhe ajudar bastante. E como a minha consideração final, eu quero dizer que o meu parecer é o mesmo. Eu acredito que a igreja ela não deve excluir. Acredito também que os textos que muitos utilizam para argumentar e fundamentar a ideia de se excluir um membro da igreja, da congregação, eu acredito que são textos que devem ser analisados com mais cuidado, como por exemplo Mateus capítulo 8, o próprio texto de Paulo aos Coríntios no capítulo 5, são textos que nós devemos olhar com muito mais carinho, porque não são textos tão simples e não estão de fato mostrando que a igreja deve excluir. Pelo contrário, que a igreja deve perdoar, que a igreja deve dar oportunidade. Então eu sou favorável a isso, sou um pastor local, pastor de igreja, e tenho lidado com membros que nem sempre são membros fáceis de se lidar. E eu tenho lidado com amor, procurado tratar com amor, com carinho, com disciplina, com regras, mas jamais excluindo, tá bom? Para você falar comigo, eu estou nas redes sociais, estou no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no YouTube. Você coloca Luciano Scala, lembrando que Scala E-S-C-A-L-A, igual aparece aqui embaixo, tá bom? E-S-C-A-L-A, Luciano Scala. E precisando de ajuda para dependência química, sempre que eu venho no programa, alguém me procura pedindo ajuda. Eu sou um pastor que trabalho com dependente químico, então se você precisa desse suporte, pode contar comigo, tá bom? Facebook, Twitter e Instagram, Luciano Scala. Então quero agradecer mais uma vez, pastor Cláudio, pastor Fabrício, toda a equipe da Rádio Vida, ao bispo também Laerte, que esteve conosco, e todos vocês que estiveram aqui acompanhando a programação. Um beijo no coração de cada um de vocês. Maravilha, pastor. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Pastor Fabrício, 2 minutos para sua
Dica cultural e considerações finais. Vamos lá. Bom, a minha dica cultural é o livro Psicologia Pastoral, do Jamiel de Oliveira. E com certeza eu entendo que é um assunto que carece muito também do entendimento acerca de como as pessoas funcionam, para poder não somente junto com o que a palavra de Deus instrui, mas discernir bem como é a alma humana, para poder então tomar atitudes e reações em relação àqueles que andam desordenadamente. Bom, as minhas considerações finais. Gente, não é alvo de nenhum líder excluir o membro. Essa é a realidade. A Bíblia também, ela não, quando traz bases de exclusão, ela não está incentivando a exclusão do membro. Pelo contrário, é com tristeza narrando que sim, há fundamentos, como nós vimos aqui. Excluir não é uma ação, é uma reação, é a última instância, é depois de muita luta, depois de muita tentativa, depois de muito investimento e conversa e perdão e seja tudo que se tentou, não conseguiu. Então nós temos referências como foram aqui amplamente citadas e repetidas, como Mateus 18, que tem uma consequência. Depois de tudo que se tentou, Jesus vai dizer, não teve jeito? Não. Então considera como gentil e publicano. Você tem o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, olha, não teve jeito? Como é que vocês não tiraram esse indivíduo daí? Aí o versículo 13, Paulo é categórico, tirai, pois, dentre vós este iníquo. Consequência. A gente lembrou aqui também no livro de Hebreus, até Deus entende que aquele que está sem disciplina, Deus não o trata como um filho, mas as ordens de Deus é um bastardo. Vimos também a ação de Deus em relação a Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Sempre, gente, exclusão é consequência. Quando acontece, é com tristeza, é que não teve mais jeito mesmo, então infelizmente deu aí no que deu. Eu estou em todas as redes aí, né, como Fabrício T. Costa, e também toda segunda-feira aqui, na nossa aula tão abençoada de toda segunda-feira, no Teológica Vida. E o que? Me lembra, Simone, o que a Simone falou, Simone? Vida Teológica. Vida Teológica. Vida Teológica, que é da Teológica Vida. Vai ser excluído. Mas eu sempre erro. Vai ser excluído. Toda segunda-feira estamos aqui e você me acha então nas redes como Fabrício T. Costa. Maravilha, pastor. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, queridos, durante o debate eu vou anotando algumas palavras que eu acho importantes para que eu não esqueça no final da minha consideração. E eu anotei aqui algumas palavrinhas. Eu anotei regras e exceções, equilíbrio e responsabilidade e amor. E eu diria que estas palavras vão balizar aquilo que eu vou trazer para vocês aqui como a minha consideração final. O tema exclusão de membros da igreja, ele é um tema bem complicado, principalmente na geração que vivemos, porque a gente vive a geração do mimimi, né? A gente vive uma geração aí complicada que não quer ser disciplinada. E isso vem desde dentro de casa, né? Ou seja, tem hoje a tal da lei da palmada, criaram a lei da palmada, né? Eu tenho até um amigo que ele brincava, ele fala assim, pô, tô revoltado com essa lei da palmada. Eu falei, por quê? Ele falou, pô, apanhei pra caramba, agora que a hora que eu bater eu não posso, né? Ou seja, a gente vive essa geração em que nada pode. E quando falamos em igreja, infelizmente, isso tem sido uma máxima também. As pessoas não querem ser repreendidas, as pessoas, eu não posso generalizar, mas muitas pessoas não querem ser repreendidas, não querem ser disciplinadas, elas não querem caminhar como devem caminhar, e muitos líderes, infelizmente, estão cedendo espaço e dizendo assim, não, a minha pregação vai ser só motivacional, porque se eu trouxer uma palavra de exortação, a pessoa vai embora. Se eu trouxer uma palavra um pouco mais dura, a pessoa vaza. Então, ou seja, a gente vive essa geração. Só que deixa eu dizer uma coisa pra vocês, a palavra de Deus, meu amigo, ela vem pra confrontar. A palavra de Deus não vem pra alisar e passar pano, como diz aí o ditado popular, passar pano pra ninguém. A palavra de Deus, ela convence, ela constrange o homem do pecado, do juízo, da morte. Então não dá pra gente ficar nessa margem, ficar alisando a cabeça, não. Ou seja, a palavra de Deus, aquilo que vai ser pregado na igreja, a disciplina, ela é legítima.
Claro que alguns líderes, infelizmente, abusam e vão para um caminho errado de não fui com a cara daquele membro, manda embora. Exclui. Ele não é um bom dizimista, exclui também. Então isso é um erro, isso é um equívoco que não pode acontecer. Agora, nós estamos falando de administração eclesiástica. Nós estamos falando sobre a administração, sobre a gestão de uma igreja onde o líder, o pastor, ele tem uma responsabilidade. E a responsabilidade dele, obviamente, deve ser exercida com equilíbrio, deve ser exercida com amor. Agora, o membro também precisa entender que existem regras e que devem ser cumpridas. Se este membro não cumpre determinadas regras, a disciplina, o chamar, a conversa, o orientar em amor, ele deve fazer parte da estrutura de uma igreja, porque do contrário, a igreja vai virar uma libertinagem só. Então, o pastor tem que ter a autoridade e se o membro reconhece ele como homem de Deus, vai reconhecer que ele tem essa autoridade para trazer a devida correção. Ok, pastor, devida correção, disciplina, trazer em amor, buscar conversar, legítimo. Agora, a exclusão eu não concordo, ok. Eu falei, eu ia dar um exemplo, não dei. E eu segurei porque esse exemplo é um exemplo real, é um fato, é o que ocorreu na igreja que eu fiz parte, ok? Nasci numa determinada denominação e fiquei nela até os meus 22 anos de idade. E aconteceu um caso, tinha um rapaz, gente, pensa num cara feio, pensou? Feio, mas pensa num cara sedutor. Eu olhava e falava, não é possível. Porque ele conseguia ficar com todas as meninas da mocidade. Todas. Ele ia, um dia tava com outro. Não, pra mim é demoníaco mesmo, era um negócio de demônio. Até que veio uma reclamação. Que esse rapaz, prestem atenção, hein? Este rapaz, com o seu pênis ereto, ele começou a cutucar as irmãs. Ele ia na cantina e encostava em uma. Ele ia na cantina e encostava em outra. Opa, peraí. Então não é só o fato de ele ir lá conquistar uma irmã e começar a namorar com ela, flertar com uma com a outra. Opa, ele começou a ter algumas atitudes que já começou a complicar. Porque, inclusive, irmãos casados já começaram a ficar revoltados e foram no pastor e disseram, gente, eu vou arrebentar com esse moleque, porque ele encostou na minha esposa. Então, ou seja, é uma doença. O camarada foi e encostou na esposa do irmão. E aí o pastor chamou lá. Chamou ele, chamou a mãe, porque era a família, era da igreja. Chamou o pai, chamou a mãe, chamou a irmã. Conversou com todo mundo e disse, olha, isso está acontecendo. E ele ria. Ele dava risada, falou, pastor, o que eu posso fazer se eu sou avantajado? Então ele não dizia que era ereção, ele dizia que ele era avantajado. E começa a criar um clima dentro da igreja. Bom, moral da história, disciplinaram o rapaz. Olha, você não pode fazer isso. Chamaram em amor, vamos orar. A igreja amava a família dele. Até que chega um momento em que pegaram ele no estacionamento. Ele pega uma menina da igreja, durante o culto rolando, o irmão vai no estacionamento e ele estava transando com uma moça da igreja no estacionamento da igreja. Chamam ele para a sala pastoral, conversam com a família. E ele dava risada dizendo, pastor, o que eu posso fazer se eu sou gostoso? As meninas me querem. Afrontando a igreja, afrontando o pastor da igreja. Gente, não pode fazer isso, olha, tá errado. A senhora, por favor, controle o seu filho com o pai. E o pai chorava, a mãe chorava, dizia, olha, eu não sei mais o que eu faço com esse menino, pastor, não é só aqui não, na escola também. Ele é assim, olha, leva num psicólogo, ajuda esse menino. Ou seja, várias situações ocorreram até que chegou a um extremo. No momento do culto, pegaram esse menino, sabe aonde? Tinha um relógio da igreja. Então a igreja era uma igreja antiga, estrutura antiga, e tinha um relojão, sabe aquele relojão em cima da igreja? Então ele estava na casa de máquinas. Durante o culto, ele pega uma menina, leva para a casa de máquinas e transa com a menina dentro da casa de máquinas. Como que ouviram isso? A hora que o coral acabou de cantar, ouviram os gemidos. Uma pessoa vai lá atrás, indignada, abrem a porta, ele está dentro da igreja. O que faz com esse rapaz? Não exclui? Deixa ele lá, pastor Luciano. Deixa ele lá, pastor Lafayette. Deixa ele lá, senhores que estão me ouvindo. Então veja, aí já não é mais ovelha, já virou lobo. Porque agora começou a causar problema para a comunidade. Ou seja, não, irmão, vamos amar. Deixa ele lá. Sabe qual que era o próximo passo? Em cima do púlpito. Porque esse camarada, ele é doente, ele tem uma tara.
e que ele fala, não, eu quero transar dentro da igreja. Ele tem uma tara por confrontar. Ele tem uma tara por afrontar. Não dá pra manter um camarada desse. Não dá. Eu não dei esse exemplo lá atrás, porque eu acho que esse exemplo, e não é um exemplo de imaginação, fato, presenciei, vivi este momento dentro da igreja. Eu acho que se eu desse um exemplo desde o meio do debate, talvez eu mudasse algum posicionamento. Porque, pastor Luciano, mas vamos lá, neste caso, mantém esse camarada lá? É doença, é um caso muito específico. É um caso específico. Tem que saber como lidar. Então, nesse caso, não dá pra ficar com esse camarada lá. Olha, eu acho que se tivesse tirado ele na primeira, ele não tinha chegado no relógio. Exatamente, ou seja, o próximo passo, depois ele chegou até, eu tô falando do púlpito, mas depois ele chegou a comentar. Quando os jovens comentaram com ele, falou, meu irmão, como é que você fez um negócio desse, pô? E aí excluiu, naquela época não tinha esse novo Código Civil aí, então podia excluir. Reunião de obreiros, foram lá e excluíram o camarada. Quando um dos jovens foram conversar com ele e falar com ele sobre o assunto, ele falou, poxa, ainda bem não. Poxa, que pena que me tiraram, porque eu já tinha marcado com ela, o próximo lugar era do púlpito. Os pastores iam chegar, a gente ia estar lá. Então quer dizer... é um demônio. É doente. Então, nesse caso, vai manter na igreja? Não tem como manter na igreja, irmão. Então, lacrar e dizer assim, ó, em hipótese alguma, eu não consigo. Eu creio que é última instância. É último momento. Não tem, já conversou, já amou, já trouxe pra perto, já quebrou a perna da ovelha, já fez tudo o que tinha que fazer. Chegou na última instância, a pessoa continua fazendo esse tipo de prática. Ou vamos para um outro, pra finalizar aqui. Na minha vida ministerial, eu tive 2 casos. 2. Que eu tive que tomar a decisão e eu não excluí, pastor Fabrício. Eu convidei a não vir mais. Pastor, mas nem vir no culto, eu convidei a não vir mais. Por quê? Porque a pessoa, ela usava de mentiras e começou a causar dissenso dentro da igreja. Ela começou a dizer, inclusive, que eu pegava dinheiro da igreja. Gente, nunca recebi 1 centavo da igreja, sou investidor. Nem salário eu tenho da igreja. E a pessoa começou a mentir dentro da igreja. E vinha na maior cara de pau. E via, pastor, eu amo o senhor, viu? Olha, pastor, o senhor precisa de mim. Chegou um momento que eu falei, minha irmã, vamos lá, ó. Eu tô aqui com 1, 2, 3, 4, 5 testemunhas do que a irmã anda falando. Sobre mim, sobre a minha esposa, sobre a igreja. Poxa, será que a irmã não chegou no entendimento que não dá pra gente caminhar junto? Não tem como a gente caminhar junto? Porque começou a causar dissenso dentro da igreja. Acabava o culto, ela já reunia com um grupinho e começava a falar mal. E as pessoas estavam comigo, pastor Luiz Carlos, junto comigo. Tanto que, Luiz, ó, Luciano, as pessoas vinham e me contavam, indignadas, falavam, pastor, nós não vamos fazer nada, porque estava chegando novos membros. Chegando novos membros, ela falava, ó, cuidado, hein, que o pastor é malandro, hein, o pastor pega dinheiro da igreja. O fermento aí. Ô, meu amigo, aí não tem jeito, pastor. Me perdoem os mais, né, que não pode, mas não teve jeito. Eu convidei, falei pra pessoa, falei, olha, a irmã não é bem-vinda aqui. Porque a irmã está causando dissenso na igreja, a irmã está mentindo. Se fosse verdade, eu abro os livros da igreja para todo mundo, mas a irmã está mentindo. Então a irmã não é bem-vinda aqui. Vou orar pela irmã, as portas estão abertas. O dia que a irmã se converter, está convidada a voltar e vai caminhar com a gente. Agora, neste formato, não estou disposto. E a irmã não voltou mais. Tive um outro caso de uma irmã que seduziu outra irmã da igreja e queria exigir que ela fosse para casa dela. Eu falei, minha amiga, desculpa, mas não dá. Não vai ficar aqui. Foram os 2 casos, únicos, exclusivos, mas não teve. Oramos, jejuamos, consagramos, fizemos campanha, conversamos, não foi 1, nem 2, nem 3 vezes. Chega num momento que não teve jeito. A gente pediu sabedoria a Deus com muita dor no coração, mas não teve jeito, não teve alternativa. Então, disciplina. A igreja pode excluir um membro da igreja? A igreja não deve. Ela deve lutar, amar. O princípio é o do amor e o da correção. Mas em casos extremos, por uma questão de preservar a própria membresia, as próprias ovelhas, os lobos têm que ser tirados de dentro da igreja. É a minha humilde opinião. Resultado final do debate deu na pesquisa 50-50 no Facebook e no YouTube 55-44, ou seja, praticamente a metade aí das considerações. Word cloud são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. Igreja foi a primeira, errar é a segunda e disciplina foi a terceira palavra. Ok? Gente, todos na tela? Pastor Fabrício, Pastor Luciano, Pastor Laerte, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação de cada um e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta segunda, às 10 da manhã, nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play.
Sábado, dia 25, tem mais culto de ação de graças em São José dos Campos. A palavra impactante do pastor Cláudio Apolinário. Mas que nós possamos juntos, unidos. Deus nos chamou para impactar o Vale. São José é apenas o começo de algo lindo que Deus vai fazer através da sua vida. Amém? E um louvor que vai te encher do Espírito Santo, com Daniela Araújo. Culto de ação de graças Bíblica Vida em São José dos Campos. Sábado, dia 25, às 7 horas da noite, no Interactive Hall, Rua Corifeu de Azevedo Marques, 2900, Jardim das Indústrias, São José dos Campos. Música boa toca na vida. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. E eu estou radiante com o que Deus está fazendo. Vidas estão sendo tocadas. Muitos voltando a desejar a presença do Pai, voltando ao primeiro amor. E isto demonstra que estamos no caminho certo, levando pessoas a viverem o verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas para que esta obra continue, nós precisamos da sua ajuda. Faça um Pix agora para o doe@biblicavida.com.br com a chave e-mail doe@biblicavida.com.br. Você faz parte desta história. Ore por nós, contribua e divulgue. Quanto mais pessoas nos ouvirem, mais vidas serão tocadas, mais vidas serão transformadas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! Sexta-feira, final de semana chegando. Bora bater aquele papo? Papo tudo de bom. Aquela conversa especial entre amigos. Toda sexta, 11 da manhã, com o pastor Cláudio Apolinário. Aqui no